Fala pessoal da tribo, estamos aqui gravando mais um Tribo Podcast. Estou aqui com meus amigos Luciano e o Wilson e hoje a gente vai falar sobre corais, tá? A gente vai abordar aí vários assuntos, né, relacionados a corais, desde alimentação, doenças, compatibilidade, tá? Então a gente vai abordar aí vários assuntos. Agradecer novamente aqui a presença do Luciano, que já está virando sócio aqui do nosso Tribo Podcast. O Wilson também, o Wilson está batendo o terceiro já, né, Wilson, com a gente aqui. E é um prazer. É muito bom porque eu vejo que o pessoal realmente gosta, né, da presença de vocês aqui. As pessoas pediram por vocês estarem participando. É até engraçado que aí depois a gente fica coletando os feedbacks, né, o pessoal chega falando. E as pessoas falam que assistem, aí o pessoal tudo curioso para ver o aquário do Luciano. Até falei para ele, cara, bota uma fitinha vermelha aí no teu aquário, porque se for mostrar... E aí o Wilson, o pessoal a gente deixa na descrição do vídeo aqui, né, os contatos do Wilson. E aí o pessoal vai lá e olha, vê as coisas do Wilson, é bacana. E aí hoje eu acho que a gente vai abordar um assunto aqui que é uma coisa que todo mundo pede, já vem pedindo há muito tempo. Vou até começar aqui o ao vivo aqui no Instagram, para as pessoas já começarem a pegar aí. Que são os corais, né? A gente sabe que as pessoas têm aí um fascínio, né, muito grande pelos corais. É um tema bastante, como é que eu posso dizer, delicado, né, e ao mesmo tempo realmente é algo que os aquários de marinho, eu acho que 98% de quem tem aquário marinho tem coral, né? Então é algo que tem os colecionadores e tal. Então a gente vai abordar aqui muitos temas. Que são os corais, né? Deixa eu baixar aqui. A gente tem já, muitas pessoas já mandaram algumas coisas aí no nosso privado. E aí eu queria, vamos já começar aí nesse assunto, já por um tema bem polêmico, que já foi uma das coisas que mandaram aqui, né, uma das perguntas. Não sei nem se polêmico seria o termo correto, mas seria Brown Jelly, né? O pessoal mandou aqui perguntando pra gente sobre Brown Jelly. O que causa o Brown Jelly, como é que a gente pode evitar, como é que é um tratamento dele. E aí, a gente sabe, quando eu falei que é polêmico, pela questão que a gente sabe que é um tema que não ainda foi muito bem difundido, esclarecido, né? Então, vamos começar por isso aí, né, Wilson? É um tema bem complexo, porque você vê aí, às vezes, a famosa gelatina aí saindo do aquário, aquele odor... Começa às vezes numa boca do coral, você vê ali um hammer, começa por uma boca, passa para outra, e nisso tem a tendência às vezes você perder uma colônia toda. Então quando a gente fala de doença, principalmente ligado a corais, animais, tudo, é lógico, sempre tem um estudo, tem uma pesquisa, tudo, mas você não vê ali algo bem elaborado. Se você vê hoje em dia, é igual a mesma coisa do ictio. O ictio, você sabe ali do cobre, tem alguns tratamentos, hipossalinidade, algumas coisas difundidas. Agora as doenças de corais, também tem algumas coisas ali que aquarista, ou tem alguns artigos, tanto brasileiro como internacional, alguém que fala alguma coisa, alguns medicamentos que eles falar, vamos colocar tal medicamento humano que vai dar uma ajuda a evitar ou não acontecer isso. Então é como a gente fala, é sempre muito complexo. Agora, quando se é estudado, quando se é verificado, aí você vai ter uma noção melhor do que por exemplo, naquele momento que o aquário está tendo Brown Jelly, a gente pegar ali uma amostra da água, uma amostra ali do tecido do coral, fazer um estudo, tudo. Não sei, possa ser que deve ter, eu já li algumas coisas, mas não uma coisa bem aprofundada. O que eu já vi inclusive em fóruns de fora, coisa, né, o pessoal que estuda muito, é que não existe ainda um consenso sobre o que causa, né, como tratar. O que a gente escuta muito os relatos tratamento, né? Primeiro, o que geralmente a pessoa faz é cortar a boca que está necrosando, né? Banho com iodo, diminuir salinidade, você já vai escutar também. Sim.
gente usando algum tipo de antibiótico, alguma coisa do tipo. Falar também banho com água doce. Banhos com água doce, entendeu? Então, às vezes você escuta alguma coisa relacionada a isso. Falar que é efetivo, às vezes tem algumas pessoas que conseguem. Aí faz o processo, corta e se recupera. Agora, eu acho que a gente consegue evitar chegar nisso. Primeira coisa, local da compra, saber se o coral está saudável, se tem uma boa quantidade de tecido, você fez uma asepsia correta para levar para o seu aquário, uma colônia saudável. Às vezes você vê o Braudiella aparecer em alguns corais, cara, o coral já está há algum tempo no aquário da pessoa, entendeu? Aí o cara tem que ver como é que tá a água dele, a posição do coral, né? Se não tem nenhum outro coral tocando, que às vezes pode ser até um estresse. Era justamente relacionado o que eu falo. O aquário tem os parâmetros químicos e orgânicos e o coral é um animal que ele tem ali uma imunidade. A partir do momento que essa imunidade é ferida, com certeza ele tem uma grande chance de vir a ter uma doença, alguma coisa do tipo. Ele olhar também o KH, eu vi também que pode influenciar o KH. Então, variações de temperatura, tudo isso que gerar um estresse ao animal, você pode acontecer, entendeu? É igual o peixe, que tem peixe que não aguenta apanhar de outro. Você pegar um Copper Brand, se ele estiver apanhando de um tangue, mesmo ele comendo, se alimentando bem, ele não vai aguentar. Eu acho que de repente o Braudiella aparece, cara, num aquário que ele ainda não esteja tão bem estabilizado, então o próprio coral veio, você comprou o coral, ele ainda está se acostumando naquele ambiente, ele acabou vendo algum estresse. Mas às vezes acontece o que você falou também, de coral que já é um coral antigo do aquário e sofre. Uma das coisas que eu vi relacionadas, às vezes você falou de circulação, às vezes circulação forte em cima do coral acaba lesionando ele, baixa a imunidade e dá abertura para o protozoário entrar e começar aí uma cadeia de Braudiella que a gente sabe que é altamente contagiosa. Né? Um coral com Braudiella dentro de um aquário, ele pode fazer Agora você já viu que é interessante? Tem algumas coisas que a gente tem uma certeza e algumas coisas que são suposição. Sim, é por isso que eu falo, é um assunto bem polêmico, como você fala, porque justamente a gente vive numa suposição ali. É uma suposição, verdade. A receita ali você não tem a receita certa ali para dar. O que você pode tentar é evitar. Então eu acho que a melhor coisa é evitar. A imunidade dos animais, dos corais, dos peixes, é uma coisa fundamental. Então, se você tiver tudo certo, corais bem alimentados, a qualidade de água boa, a circulação correta para o coral, acho que no primeiro podcast a gente falou, né? Sempre que você pegar um coral, você pesquisar sobre esse coral, se ele é de média ou ele é de grande movimentação. Então, tudo isso daí você tem que saber para reunir as informações para poder justamente fazer esse coral prolongar a vida, entendeu? O máximo que você puder no aquário. Lógico que pode ter um problema no percurso aí, mas com certeza você vai conseguir resolver isso daí. Eu só tive Braudiella uma vez no meu aquário, isso logo no começo. E também o meu aquário tinha aquele problema de nitrato muito alto. Fosfato, né, também. Fosfato. Eu não conseguia resolver, aí que eu... Assim, durante todo esse tempo que eu tô dentro do aquarismo, eu já presenciei várias fases de Braudiella em algumas baterias de loja e tal. E é um negócio que você não tem muito o que fazer. Por exemplo, um Hammerwall. Cara, o Hammerwall, quando dá em poucas horas, o coral vai embora realmente, né? Você perde ali tudo. Então hoje realmente o que eu vejo que ainda faz algum sentido é cortar mesmo e tentar fazer a sucção de toda aquela gelatina que fica no coral para evitar a contaminação, porque como eu falei, ele é muito contagioso, né? É uma doença que realmente é extremamente contagiosa. Então, infelizmente, hoje ainda não existe realmente um estudo, nada que defina o que é o Braudiella e o que fazer, né? Infelizmente, a verdade é essa. E é
algo que eu acho que quase todo aquarista já passou por isso, né? Deixa eu pegar aqui, o pessoal já tá mandando aqui umas dúvidas aqui também. O cara do Aquatic Hobby, ele disse que no aquário dele só dá certo anêmona e coral mole. SPS e LPS não vão para frente. Será que é o fosfato alto? O que vocês acham aí? Eu acho que sim. Olha, primeira coisa, como eu sempre falo, que nem você ir no médico, você vai falar tudo o que está acontecendo. Às vezes a gente que tem um pouco mais de conhecimento, alguma coisa, a gente pergunta logo como é que tá os parâmetros, como é que tá os testes, está fazendo como, a água que ele está utilizando de TPA, a iluminação que ele está utilizando, quanto tempo o aquário está montado. Então, sempre essas perguntas, elas têm que estar munidas de informação. De informações, para justamente a gente não dar uma resposta errônea para a pessoa e a pessoa pegar e fazer alguma coisa e falar assim para ele, não, é um fosfato altíssimo aí, bota um produto, aí acaba piorando a situação. Então a gente precisa saber, ter testes confiáveis, tudo. Porque às vezes ele pode morar próximo, pegar água da praia, sempre estar fazendo manutenção, cuidar bem do aquário ali e tudo, mas tem alguma coisa que está errada no aquário que precisa corrigir. Tem uma história bem interessante de um aquarista que ele tinha 2 aquários e tinha um aquário de peixe. E na época ele me chamou porque esse aquário de peixe tinha mania de morrer os peixes. Ele tinha tiger e do nada morria os peixes. Passava um tempo e o peixe morria. Os peixes chegavam saudáveis, não morria de ictio, morria um gordo e do nada ficava. Aí eu fui dar uma olhada e quando eu falo, posso tirar essa rocha? E tirei. Quando eu tirei a segunda rocha de baixo, o pessoal gosta muito de pegar rocha em parana, né? Ele pegou uma rocha em parana, só que era um pedaço de uma construção. A rocha cresceu, além de ter cimento, tijolo vermelho, entendeu? Tinha um pedaço de ferro. Então, justamente a mortalidade estava ali. Tanto que depois ele teve outros animais ali, não teve problema, que foi dado um reset no aquário, ele colocou e a gente descobriu ali. Como também aquários, que eu também já criei, gente iniciante no hobby, fez um sistema de bota, não planejou direito, queria matar aquele barulho e botou um registro galvanizado, que é os únicos de gaveta que tem no Brasil, que é diferente daqueles importados. Aí morrendo coral, aí o registro já nem funcionava mais, ele regulou, ficou naquela posição e já nem mexia mais. Então às vezes você tem que procurar, às vezes é um detalhe. Então às vezes o aquário está todo normal, todo bem, mas aí você não está fazendo a alimentação dos corais. Então tem alguns corais que não vão para frente. Por quê? Porque esses corais eles não estão só se beneficiando das zooxantelas ali. Eles precisam ter um complemento na alimentação. Então você precisa estar fornecendo esse alimento para eles. Então às vezes é isso. Então o aquário marinho ele tem muito detalhe e você tem que se pegar nisso. Mas se a gente for tentar pegar assim no geral, né? Digamos assim, a gente não tem todas as informações, inclusive a pessoa que perguntou, que é a Aquatic Hobby. Aquatic Hobby Fish. Se ainda estiver assistindo a gente, puder mandar mais algumas informações, né? Mas se a gente for pegar, mandar um abraço para o meu amigo Márcio da Aqualiros, que está assistindo a gente também. Se a gente puder pegar assim no geral, o coral que só dá certo, soft e anêmona, né? LPS e SPS eles que não dá, apesar de que a SPS a gente sabe que ainda é uma variável maior ainda, né? Vai de temperatura, enfim, uma série de coisas. Mas para os LPS também não está dando certo. De um modo geral, a gente pode afirmar que talvez possa ser realmente o fosfato, mas é interessante fazer o teste, né? Pode ser parâmetro químico, pode ser um fosfato, um nitrato alto, porque às vezes tem gente que bota muito assim, mas eu vi o aquário gringo lá, coisa com nitrato alto, fosfato alto. Não significa que o seu vai funcionar com o mesmo parâmetro. Os aquários são diferentes, são sistemas diferentes. Se você olhar lá o aquário dele e tudo, o sistema é completamente diferente, é outro nível de sistema. Então é por isso que eu falo, tem que fazer uma avaliação, ver como é que tá.
como é que é a rotina de manutenção dele, tudo isso está incorporado Não na sei se pra você se você lembra ter. que eu não conseguia ter Kryptonita no aquário. Lembro. O Luciano era cabisbaixo, pegava criptonita Linda. linda, umas buquês gigantes, levava para o aquário do Luciano, Pô, né? não dava Horrível, certo. Não dava certo. Aí vim descobrir que era fosfato. Fosfato, não era? Fosfato. Hoje em dia é os Não, buquês aí é gigantes, gigante. indo Tá embora, né? Aí são coisas que a gente vai pegando com o tempo. Wilson, pela tua experiência que tu tem, o que tu diria que seria aceitável de níveis de parâmetro de fosfato, nitrato, para se ter LPS? Vamos nem falar de SPS, mas ter soft e LPS. O que tu diria que ali... Não, esse aqui é aceitável, você vai conseguir geralmente manter. Pronto, Obviamente tirando as outras, falando só sobre isso, né? Fosfato, nitrato, tirando as outras coisas como temperatura, que a gente se apresentei, qualidade de água de reposição, mas focando só nessa possível demanda aqui, né? Olha, pronto, eu até né, tá brincando que eu tava te falando, né? Que eu tenho uma forma carinhosa de chamar meu aquário de matinho. Então ele tem LPS. Esse cara é humilde pra caramba. Porque esse aquário de matinho que ele fala, bicho safado, é um aquáriozão lotado de LPS, coral top, soft. LPS, soft. E o bicho é bonito pra caramba. O bicho é bonito pra caramba. Posta nas suas redes sociais. Isso, que aí porque o pessoal vai ver no link, o pessoal vê o matinho. Porque de matinho não tem matinho nada. O bicho é top. Cloves, tem os corais, tem uma sinfilia, tem alguns corais bacanas. Tem umas pocilóforas simples e eu mantenho ali muito O cara tem tranquilo. pocilófora e diz que é aquário de Aí matinho. o que acontece ali? Eu tenho ali, hoje em dia, meus parâmetros são, o nitrato meu está em 10, meu fosfato está 0,08. Aí eu tenho uma reserva de 7,5, fica nessa faixa, o mínimo 7 ali, cálcio 400 e o magnésio ali 1.300, 1.320, perfeito. Luminária produzida nacionalmente, que eu uso duas PP LEDs. Então não tem sim um sistema de refrigeração, tem o chiller que está tocando A temperatura controlada, temperatura né? controlada, tudo. Alimentação do coral faço, tem uma linha do Bará, que foi até um cliente que não foi utilizado, deu para mim, eu venho utilizando, tá indo bem, tá alimentando bem os corais. Minha parte química usei muito Alpha Reef, aí acabou, aí eu fui e comprei o Reef Flowers. Né? Reef Flowers. Aí tá indo bem, doso ali, todo dia bota ali aquele pouquinho, tá indo super bem. Tem o controle de nutriente por biopellets, uso o Tropic Marine, o biopellets da Tropic Marine, uso o Chateau Mofa, entendeu? Ali na queda, tem bastante, até o pessoal que quiser, precisar, eu dou lá, porque às vezes dá até dó que eu tenho que acabar descartando, porque produz bastante, tá nesse nível. Não é um aquário assim que me dá uma certa dor de cabeça. Wilson, troca de água. Cada 15 dias ali eu troco 20 litros d'água. Entendeu? Entendi. Agora é o seguinte. Mas o meu aquário tem parecido e não tá assim. Por isso que eu falo. Cada caso, cada aquário é um aquário. Não são iguais. Então não quer dizer, às vezes, até eu que trabalho com manutenção, às vezes tem um cliente que fala assim, mas o aquário lá do seu outro cliente tá bombando, esse tá mais devagar. Porque às vezes tem alguns que tem seu tempo, tem Cada seu sistema é time. único, né, bicho? Tem seu time. O aquário do Luciano, ele demorou um tempo para chegar no time dele e surpreender visualmente o Luciano e o Luciano ficar assim, satisfeito com o que estava vendo. Então cada um vai demorar um pouco. Nesse caminho você pode perder coral, você pode ter uma doença. Sim. Não quer dizer que você vai conseguir manter preciso, entendeu? Porque às vezes você está com um aquário, passa um mês apertado, aí tem que trocar de água. Já tá usava uma água com sal, aí já passa por uma água natural, você já faz umas mudanças. Aí tudo isso daí, você tira o time que está ganhando. Aí às vezes você faz a mudança. Às vezes de elemento não, mas às vezes você troca uma coisa mais drástica ali. Por exemplo, eu tenho um chiller que é eficiente, aí eu vou e troco para um que é menos eficiente, eu não consigo manter aquela temperatura que estava acostumado. Os corais estavam ali 25,5, 26 graus, aí nesse eu só consigo manter 27, 27,5. Não é a mesma coisa, eles vão passar por um período de adaptação. Que é o que muita gente às vezes não
não vou dizer que não entende, mas não se atenta para isso, que o coral ele é um ser vivo. E ele vai se adaptar à iluminação, à temperatura, a tudo isso aí, né? Por exemplo, às vezes você troca uma iluminação de um aquário, você tá ali com duas, eu vou falar um exemplo assim bem esdrúxulo mesmo, 2 velas. Aí daqui a pouco você já comprou o refletor do estádio aqui do Castelão, botou lá. Vai dar alga marrom, Sim. se tiver um focozinho de filamentosa vai ficar mais intenso, vai ter... Coral vai ficar branco. retrair tudo, então vai ter toda uma mudança. Às vezes você pode pegar e falar assim, pô, o Carlos aqui da Tribo Aquarino tá fazendo essa mudança, o aquário não tá legal, eu vou mudar aqui para um concorrente. Aí o concorrente pega aquele time ali, às vezes com 1 mês, 2, 3 trocas de água, 2 meses, resolve todo o problema. Por quê? Porque é só a questão da adaptação. Então, às vezes, o pessoal tem que esperar para julgar. Às vezes, uma mudança de alguma coisa, você tem que aguardar. Você não pode já julgar o resultado no outro dia. Você tem que esperar um pouco para poder. Ah, eu vou perder coral, às vezes, de 200, 300, 400 reais. Vai, eu já perdi. Isso é inevitável. Não tem um que não tenha perdido, acontece. Tem aqueles que vão manter longos anos, mas vai ter aquele que vai ter uma perca ou outra. Agora, a mudança de luminária realmente faz a diferença. Eu passei agora, mudei minha luminária, vi a diferença. Wilson, só para a gente recapitular aqui e fechar essa questão do parâmetro, em números, o que seria, no teu ponto de vista, aceitável para fosfato, nitrato? Seria o que para a gente deixar respondida essa pergunta? Pronto, olha, como eu te disse, até o meu de LPS vai muito bem com esses números. Aí é o que tem que ver o que a pessoa está desejando. Sim, às vezes a gente cria um perfil ali da pessoa. Vamos falar de um exemplo assim, por exemplo, o Popel Alzic pegou um aquário recente que estava praticamente abandonado, mas tinha colônias de hammer com mais de 50 bocas, Sim. sem perder, saudável, com os tecidos até o talo. Sendo que a pessoa mal fazia teste, nada, só troca de água. Verdade. Então, aí você tem uma explicação sobre isso, é difícil. Às vezes a pessoa se mata para ter um hammer, que nem o caso do rapaz, um hammer, um frog, alguma coisa e não consegue. E um aquário daquele completamente ali, que a pessoa já estava desgostosa, para acabar sem cuidar, o aquário lindo, bombando. Bem, né? Entendeu? Então é bem complexo. Então é o que eu falo. A gente tem uns parâmetros que são tidos como ideais. Mas também a gente não pode ficar vidrado em chegar no ideal. Sim. O que é ideal é quando você vê que está tendo uma evolução. O aquário está evoluindo, né? está indo bem, está crescendo, está tendo cor. Tem em mente que cada sistema é um sistema único, diferente. Ó, tem um outro rapaz aqui, o Lailson. Ele está perguntando para os iniciantes, né, que querem ter ter coral saudável. Ele começou agora com marinho, é totalmente iniciante. Aí ele pede dicas aqui para quem está começando agora e quer ter um coral saudável. Eu não sei vocês, mas eu particularmente sempre costumo dizer que para mim existe meio que uma tríade ali que, óbvio que tem mais algumas coisas, mas para mim a tríade principal, no meu ponto de vista, né, é controle de qualidade de água, iluminação, né? Iluminação e controle de temperatura. Assim, são as coisas que eu geralmente costumo observar. Qualidade de água, iluminação e controle de temperatura. Né? São as coisas que eu particularmente observo mais no aquário, que eu procuro ter um controle melhor. Sempre tem um backup de tudo. Tem um backup de iluminação, tem um backup de se você for lá na nossa sala do marinho, tem 2 ar-condicionados, eu ainda tenho um chiller, então são coisas que eu procuro tá atento. Então água, tem o ozônio, tem o UV, faz TPA, faz teste, né? Então essa tríade que eu particularmente é a que eu busco ter mais um controle ali para ter os corais com qualidade. Mas o que vocês acham? O que tu acha, Luciano? Rapaz, o que eu acho é o seguinte, o problema para mim do iniciante, ele não quer investir no teste. Não quer fazer o teste, né? Não quer fazer o teste.
Ele monta o aquário, bota os peixes, bota o coral, mas você perguntar para ele qual o teste que você tem? Nenhum. E para mim, hoje em dia, para eu me chegar onde eu tô hoje em dia, para mim no aquarismo, para uma pessoa dizer, rapaz, teu aquário é bonito, eu não tive pena com o teste. Foi para mim, hoje em dia é uma prioridade a teste. Com certeza. Eu tá perto de terminar, já estou comprando outro teste para poder continuar no mesmo ritmo. Você tem ideia, eu testo no meu aquário ou todo dia ou então um dia sim, um dia não. Não importa para mim. Porque eu quero saber qualquer alteraçãozinha que aconteça no meu aquário, entendeu? Aí eu consigo. É lógico que se o cara tiver pouquíssimos corais, aí tudo bem, não precisa eu ficar testando todo dia. Até porque também, como você, no caso, você já é um aquarista experiente e você observa que é algo que eu acho que falta muito no aquarista ainda, é essa dedicação de ter o olhar clínico, de observar o aquário. A maior função, assim, que é para quem é aquarista, não estou falando de quem tem aquário em casa só como peça de decoração, não. Falando para quem é aquarista de fato. Eu acho que uma das melhores sensações que você tem é você sentar em frente ao aquário e admirar o aquário. E quando você faz isso, você começa a observar. Aí, como eu estava falando, no teu caso, você é um aquarista experiente. Tu observa tu observa o teu aquário todo dia. Tu vê um coral ali que tá diferente, tá fechando, a cor tá mudando, o animal tá diferente, tu já vai também começar a identificar que tem alguma coisa errada, né? Sim, mas eu acho, mas, cara, sim, mas falando você que já é experiente. Bem, o cara que é iniciante realmente ele precisa testar, né? Tá. Pra mim, você fez um investimento, já chega a um ponto, você tem um aquário relativamente um tamanho bom, digamos, um aquário de 1 metro, lotado. Você tem um investimento ali, eu acho que não custa nada tu fazer pelo menos a cada 2, 3 dias. Tu tá me entendendo? Porque às vezes tem corais. Tu costuma fazer que teste, Luciano? KH, nitrato e fosfato. Pronto. Salinidade, não? Não, a minha salinidade eu já sei que não altera. Uma vez por semana, quando eu faço a TPA, aí eu olho como é que tá minha salinidade. Carregando o diesel aqui. Você tá entendendo? A minha salinidade é uma coisa assim que ela não muda. Eu já sei que ela não muda. Aí eu tô falando do meu aquário. Eu sei que ali no sistema, eu fico olhando a reposição de água doce, aí eu já sei que tá repondo, já sei mais ou menos o parâmetro. Então isso aí eu tô falando do meu aquário. Sim. Mas uma pessoa para mim que tem um aquário super lotado, já estabilizado ali, grande, tem investimento alto, aí não, porque tem coral que ele vai apresentar às vezes um problema só depois e teu parâmetro já tá lá embaixo, já tá ruim. Entendi. Aí o que vai acontecer? Tu vai tentar corrigir. Aí essa correção, às vezes tu vai fazer uma TPA muito alta, se tu fizer, para tentar corrigir. O que é que vai acontecer? Tu entra com outro desequilíbrio. Então não custa nada tu evitar essa dor de cabeça, né? Dor de cabeça. Tu leva 5 minutinhos e tu já sabe. Como é o nome do rapaz? Lailson. Lailson, o que eu posso te falar? Você que é iniciante aqui, eu vou te dar umas dicas aqui que você vai entender. O Luciano falou aqui dos testes, tudo. O Carlos abordou bem, temperatura, iluminação, tudo. Só que às vezes a gente tem desejo de ter um animal. O coral, botar, e a gente às vezes tem aquele cobaia. Espalhar assim, vai uma mudazinha de isoante, alguma coisa do tipo. Se o seu aquário não está completo, está faltando ali um skimmer, não está com as mídias boas, você ainda não tem um acelerador, um alimento para coral, tenta segurar enquanto esse impulso de comprar os corais, se armazena ali de testes, desses produtos mais básicos, para você ter sucesso, porque senão você te leva ao desânimo e a gente perde um aquarista. Esse é um problema. Eu acho que o principal que eu tenho mais medo é perder novos aquaristas. Porque o aquarista novo que entra, que nem quando eu sou convidado aqui para vir no podcast, ou alguém me manda mensagem, tudo, eu tento responder, mesmo às vezes vivendo e trabalho e o pessoal me paga consultoria, mas eu não deixo de responder qualquer dúvida, porque eu não quero perder mais um aquarista. Não só para minha profissão, mas que eu também sou hobbyista. E iniciei lá atrás e sei como é difícil, às vezes, uma resposta para uma pequena dúvida.
entendeu? Eu não vou ali fazer uma crítica do layout ou o que tá. O que eu quero saber ali é se o aquário está eficiente ali para manter os animais vivos, um casal de palhaço, futuramente os corais, tudo. Então, para isso, a gente se planeja. Vamos comprar ali uma coisa no mês, comprar uma coisa no outro. Estou com tudo em mãos, o aquário está com os parâmetros legais. Aprendi a lidar com teste. Ah, mas teste eu não estou conseguindo lidar, é muito difícil. Tem loja que faz, tem outras pessoas que fazem por fora, você consegue. Ou você procura o seu lojista, que até vendeu o seu teste, que ele vai te ensinar, ele vai sentar ali com a cadeirazinha e vai ter a paciência de lhe explicar como é que faz o teste. E vai te ajudar. E você vai aprender. Então, a gente, às vezes, procura desculpa para evitar comprar alguma coisa importante. Sim. Para justamente ir para um coral, para alguma coisa que não vai ter tanta utilidade nesse início. Lá na frente não. Lá na frente você vai botar animal, você vai ver o negócio evoluir, você vai ter problemas, mas você já vai estar com a cabeça mais aberta. Você já vai saber o que é uma reserva alcalina, o cálcio, o magnésio, vai saber o que é o fosfato, o nitrato, o controle de nutriente. Entendeu? O que eu tenho a dizer para ele é isso. Vai fundo, mas vai devagar. Não precisa ter pressa. Um passo de cada vez. Entendi. É ter a paciência, né? Que às vezes é o que falta, né? Quando eu comecei no aquarismo, vocês falando agora, eu me lembrei de uma coisa. Minha reposição de água doce, quando não tinha repositor automático, eu marcava com a canetinha ali o aquário. Aí toda noite eu chegava e olhava quanto ele tinha baixado. Aí eu completava com água doce. Com água doce. Entendeu? Outra coisa, eu vim descobrir, eu fazia reposição de água natural no começo. Aí eu levei uma vez, não estava dando certo o aquário, aí eu levei lá para Aquário Mania, para fazer um teste. Fizeram um teste de água e disseram, não cara, o teu KH tá baixo. Tu não põe nada não, tu não repõe o KH. Aí que eu vim descobrir que eu tinha que repor, porque para mim, aquela história, só a TPA resolve. Sendo que eu estava fazendo TPA, não era com sal sintético, que já vinha carregado de um bocado de coisa. Não, era com água natural, já tratada, diluída. Então o KH dela já vinha mais baixo. Quem te falou isso foi eu. Te vendi até o Reef Builder. E outro, o pessoal também tem que entender Aí que a TPA ela ajuda a resolver grandes problemas, mas ela também é o seguinte, você mesmo fazendo com a água com sal, você vai estar trocando ali 20% de 100%. Ela vai dar uma segurada ali de um parâmetro, mas não vai te tirar. Se você tem um aquário que já está com consumo legal... Não, mas aí tá, tô falando no caso dele, iniciante, só a TPA de um sal sintético já pode ajudá-lo. Mas aí é que tá a história sempre do teste, porque você diz, tô fazendo TPA, tá, aí vem aquela história, com qual? Água natural, aí o KH dele é mais baixo, entendeu? Às vezes tem gente que eu já vi casos do cara pegar água natural, taca no aquário, sendo que ele não olha nem a salinidade. Inclusive o mesmo Lailson aí acabou de fazer outra pergunta, né? Que é justamente falando sobre quando ele tem um aquário de água salgada, mas não dá tempo de ficar indo na loja para comprar, né? Aí você pode ficar completando o aquário com água natural. Aí a primeira coisa aqui é que são duas coisas diferentes, é o completar com a TPA, né? O completar, eu entendo que você deve estar falando da água que evapora. A água que evapora você vai completar com água doce, né? Água de preferência, água de RO, RO de verdade, zerada. E a TPA é que você tira a água salgada e coloca a água salgada. Aí a questão da água natural, né? É porque geralmente nas lojas o que se espera é que se venda água natural mais tratada, né? A gente estava até conversando sobre isso antes aqui do podcast começar, né? A água natural tratada, né? Que passa por algum processo aí de filtragem, ozônio, enfim, alguma coisa desse tipo. Pegar a água natural da praia, realmente do mar, e colocar dentro do seu aquário, pode dar certo? Pode, mas também pode dar muito errado, né? Ou depois do ano novo. Depende do local, depende de uma série de fatores. Mas aí ele que é o que o Luciano falou, às vezes o cara não checa nem a salinidade. Exatamente. O cara tem que saber a salinidade e tudo. É porque às vezes tem muito aquilo. Eu só faço com água natural, o aquário tá bonito, mas por detrás tem tudo isso daí. Aí tem a pessoa ali tá testando, o KH tá complementando.
a água natural está vindo ali e tudo, mas por detrás ele está fazendo várias outras coisas para manter o equilíbrio. Então, sim. Então não é simplesmente botar água no aquário, é porque quando eu estou até falando isso da TPA tudo, é porque às vezes muita gente assim, tudo se resume em resolver só na TPA. Na base da TPA. Na base da TPA. E às vezes faz piorar alguma coisa. Então, às vezes é por isso que a gente tem que analisar o aquário. Ela ajuda, sim, TPA é importante. Às vezes um problema grande, TPA vai ajudar, vai. Mas às vezes é um detalhe, entendeu? Por exemplo, um ajuste de reserva, uma coisa que você consegue fazer sem precisar estar antecipando a TPA. Show. Para a gente dar seguimento aqui, né? Ainda falando sobre essa questão dos corais, mas já falando, a gente até estava conversando aqui também sobre isso esses dias, a questão da alimentação dos corais é algo que eu vejo que muita aquarista tem dúvida, né? O cara começou a introduzir corais no aquário e aí tem dúvida de que tipo de alimentação ele deve fornecer. Se só a água natural ou a água sintética já vai ser o suficiente, se tem que colocar alimento. Inclusive tem muita gente que confunde o que realmente é alimento, o que é suplemento, né? Então acho que a gente poderia falar um pouco sobre isso, né? O que seria indicado de alimento para esses corais, para cada tipo de coral, né? O que eles vão aproveitar mais. E é esses parâmetros, né? Água e tal. Mas aí falando disso aí, por exemplo, para corais moles, o que vocês acham que é o melhor para a alimentação deles, de coral mole? Vamos começar falando por eles. Para mim, o coral mole, você não necessitaria ter que alimentá-lo na boca ali. Não alimentar na boca, de um modo geral, né? De um modo geral, acho que só a suplementação mesmo da água, se regular esses parâmetros, eu acho que ele vai, eu acho que ele vai, entendeu? Suplementação ali. É o seguinte, a alimentação para coral, a alimentação para coral, se você for entrar, tem seres que são, eu não vou conseguir falar a palavra, mas vou falar de outra forma. Tem os autotróficos e heterotróficos. Autotróficos são aqueles ali que produzem ali através, por exemplo, da iluminação, algas, um exemplo do tipo. Os heterotróficos são aqueles que dependem de alguma coisa, entendeu? De você ofertar ou ele capturar, alguma coisa do tipo. Então tem as zooxantelas, que é justamente o que o coral ali se alimenta, tira ali os açúcar, o carbono, essas coisas do tipo. Só que às vezes não é suficiente. Então você tem que suplementar. Quando você está com os parâmetros todos ok e o aquário não está evoluindo determinados corais, porque às vezes você vai... Quando às vezes eu fazia pesquisa, tudo, tinha estudos de corais que às vezes até tanta porcentagem ele conseguia um desenvolvimento no aquário, mas ele precisava de um complemento. Então hoje você tem vários tipos de alimentos, aminoácidos e vitaminas. Então cada animal tem a sua peculiaridade de alimentação, absorção desse alimento dentro do aquário. Então eu acho que é justamente o seguinte: você tem que saber o que você tem, por isso que eu falo, a pessoa tem que pesquisar sobre o coral que você tem, porque às vezes você tem um mix de coral, saber como o seu aquário está indo, porque tem um fator de iluminação que é muito importante, sim, muito importante. Ali, por questão das zooxantelas, é igual uma anêmona, quando o pessoal perde as zooxantelas ali, é porque justamente ela não está conseguindo ali ter uma alimentação direta ou indireta, tudo, ela acaba expulsando um aquário desequilibrado, alguma coisa do tipo. Então tudo acomete a ela a expulsar e diminuir de tamanho. Então a alimentação é um leque bem grande. Aí é o que eu falo para você. Corais, eles ficam bem ativos à noite. Então tem animais ali que vão capturar a alimentação à noite. No mar é o plâncton, né? Tudo. Aí tem zooplâncton, que nada mais é um ser herbívoro, né? Que é carnívoro, porque chega a comer larva de peixe. Tem o fitoplâncton, né? Que já é outro tipo de ser que eu não me recordo.
Então, eu acho o seguinte, a pessoa tem que ver bem o que tem de coral, é igual o goniópora. O goniópora, ela necessita de uma alimentação específica e de um elemento. Sim. LPS soft vai necessitar? Vai necessitar sim. Agora, alguns não diretamente. Tu é a favor de jogar comida em cima dela? Não necessariamente. Às vezes cada fabricante fez um estudo em cima do produto. Eu sempre falo para o cliente, você escolheu o Goni Power, você escolheu um da Fauna Marine, vê o que está te recomendando. Porque às vezes vai ter uns que ele vai te informar que é a alimentação direta. Se é alimentação direta, é porque eles testaram e viram que a funcionalidade ali tem que ser. Na agoniópora, tá certo? Eu fiz essa alimentação direta, eu não me dei bem. Eu não consegui tocar uma agoniópora com alimentação direta. Mas seguindo o que o fabricante indicava? Eu tô falando que você vê normalmente nos vídeos. Você tá aqui agoniópora, você vem com aquela pepeta e joga em cima dela, tá certo? Não deu certo. Ela foi fechar. Não, mas eu digo assim, tem alguns produtos que indicam realmente colocar em cima, outros não. Porque o que eu vejo, por exemplo, tem uns que são tão fortes que queimam o coral se você jogar em cima, né? Mas normalmente é líquido. Sim. O líquido normalmente é o que queima, não aquele em pó. Né? O pó o pessoal fala em jogar em cima. Mas, por exemplo, o que eu vejo é você jogar na água e eles pegarem. Não jogar, eu tô falando não é só em cima d'água, eu tô falando não jogar direcionado em cima do coral. Tu tá entendendo? Porque hoje, por exemplo, eu tava vendo como eu posso dizer, um cidadão do YouTube falando, e eu fiquei prestando atenção no que ele falou, e disse assim, rapaz, de certo ponto ele tem razão. Ele disse assim, rapaz, se tu alimenta, tu tem peixe, vamos dizer, tu tem muito peixe, tu alimenta teus peixes muito, então tu não precisa alimentar o coral, tu não precisa chegar e jogar aquela comida e passar aquela baba, entendeu? Que o coral às vezes solta. Ele disse, não, você não precisa disso. Por quê? Porque teu nitrato vai ficar alto. Normalmente, se você tem muita alimentação no teu aquário, provavelmente o nitrato está alto. Então, isso significa que tu tem muita matéria orgânica dissolvida na tua água, que o coral já vai se beneficiar com isso. Dessa matéria orgânica da ração que você está jogando para os peixes. Entendeu? Por exemplo, você joga artêmia, joga a ração, então ele já absorve isso daí. Então, não necessariamente você tem que jogar em cima. Ele diz, não, você vai alimentar os corais, se você tem pouquíssimos peixes, aí você joga a matéria. Mas em contrapartida, mesmo que você tenha muito peixe, mas se você tiver um aquário chapado de coral, pode ser que o que sobra não seja o suficiente. Eu parei e estou testando. Tu parou de alimentar? Parei de alimentar, de eu comprar ração para coral. Entendi. Não estou dizendo que eu não uso tipo aminoácido, esses produto líquido, entendeu? Sim, mas eu uso. É um tipo de alimento. Não, também. Mas não estou falando, o que eu estou dizendo aqui é aquela alimentação em pó. Tipo ração. Entendi. Entendeu? Aí não, como eu jogo muita ração para os meus peixes e uso muita artêmia, aí eu parei e tô vendo que tá dando certo para mim. Mas eu continuo usando líquido. Entendi. Eu faço essa reposição de aminoácido, eu boto. Porque é o que a gente vê muito, que eu recomendo, porque como eu falo, eu não sou... você vê muito vídeos que são controversos usando um produto de forma diferente. Eu não sou contra. Mas eu não sou também a favor. Por quê? Uma pessoa ali estudou, ela elaborou, igual um vídeo de um americano que eu vi, falando sobre o Reef Plus e o Fuel. Sim. Que eu nunca tive, por uma coincidência fui pesquisar, eu vi a diferença de um por outro, além de ter, o Fuel tem alguns elementos a mais, ele tem a chronela a mais que o Reef Plus. Aí ele mudou do Reef Plus para o Fuel e falou do resultado que ele teve ali, colocando aminoácido e vitamina. Então você vê, e ele utilizando a dosagem que o fabricante utilizava, um aquário bem sortido. Não você pegar também, eu sou só contra o fabricante num período.
você comprar um produto, você tem um coral e você adicionar 5 ml do produto, vamos supor, você tem um aquário de 5 ml para 80 litros, você tem um aquário de 80 litros, tem um coral. Você não tem a necessidade de colocar os 5 ml. Os 5 ml, entendeu? Você pode até alimentar, botar vitamina, mas não 5 ml. Isso eu sou contra, que é a dosagem. Mas ali ele te dá um norte. É você que vai definir se você está no ponto correto da bússola. Então é por isso que eu falo, a pessoa estudou, ela pesquisou aquilo ali, foi testar, porque esses produtos não são feitos assim. É igual a evolução da própria Aquaflores. Quando a Aquaflores chegou no Brasil, que chegava aquelas caixas do sal, vinha-se os parâmetros ali na folha de papel. Olha o que se tornou a Aquaflores hoje, tudo. Aquele LPS Food, o alimento dela, tem todo um jeito de colocar. AB+, Red Sea, indica até o melhor horário para colocar. O AB+, da Red Sea, seu nome se você olhar no site lá da linha Coral Care da Red Sea, ele é aminoácido, vitamina e alimento para coral. Num único produto. Outra coisa. O primeiro leva dele, ele saiu, eram mais frascos, né? Uhum. Era o A e o B separado. A e o B separado. Aí eles pegaram e juntaram num único produto. Sim. Uma coisa que eu fazia, eu tô parando de fazer, é comprar vários produtos diferentes para alimentar a coral, entendeu? Também concordo. De marcas diferentes, você fala? Porque tudo que aparecia, rapaz, isso aqui vai fazer seu coral ficar gigante. Aí eu ia lá e pá, entendeu? Desde o início, eu sempre fui um pouco contra a pessoa misturar muita coisa de marcas diferentes, porque são laboratórios diferentes. Então, você meio que pode correr um risco em relação a isso, né? Mas esse aí também que tu falou é um negócio que eu sempre falo muito, que inclusive eu acho que esse é um mal maior dos aquaristas marinhos, né? Falei isso até no podcast que a gente falou sobre plantado, que hoje o aquário marinho está em evidência, isso é fato, né? E aí tem muito youtuber, tem muito influenciador que recebe um jabazinho para fazer propaganda das marcas, né? E aí começa a fazer, e aí o pessoal vai meio que entrando em tipo, o cara diz que é bom, a galera pega e já faz. E aí às vezes nisso aí o cara acaba trocando de suplementação de marca todo mês praticamente, né? E não dá chance do produto dar o resultado. Dá o resultado. E eles dão. Por exemplo, Reef Flowers, né? Que você sempre falou muito. Gosto, sempre gostei. Eu lembro que foi você que inclusive indicou pra gente começar a trabalhar lá na época da Império. E é uma marca que eu acho, como é que eu posso dizer? Injustiçada. Infelizmente aqui no Ceará ela não rodou. Ela não pega. A gente comprou para vender lá na Império, a gente chegou a fazer promoção dela com 70% de desconto e não saía. Mas, cara, são produtos concentrados, muito concentrados, muito bons os produtos. Cara, muito bom, produto muito bom. Água doce mas também. não tem nenhum youtuber fazendo propaganda dela. Né? Eles são produtos excelentes. Se você vê os aquários lá do japonês lá, que às vezes ele posta lá, que usa os produtos Reef Flower, principalmente de SPS, são muito bons. Bali, excelente. Então tem um ótimo funcionamento, é um ótimo produto. Hoje eu não recomendo muito, às vezes o pessoal iniciante, eu vou com o Alpha Reef e tudo, mas porque quando a gente fala meio do Reef Flower, outras pessoas já debatem, não presta não. Sem nunca ter nem usado às vezes, né? Sem nunca ter usado, aí eu acho assim que ele é injustiçado. Eu não estou falando que a Aquaflores é melhor nada. Todos os produtos têm seus pontos fortes e seus pontos fracos. Sim. Cabe cada um ter a decisão. Só que às vezes não se pegue só porque você pega e fala assim, não, aquele youtuber é mais bonitinho, ele explicou mais legalzinho. Não é só isso não. Você tem que testar. Testou, mas teste mesmo com vontade. Não é testar 30 dias, teste 2 meses, 3 meses. Ele não vai matar seu aquário. Uma marca que eu gosto do Barraque. Sim, Barraque tem uns produtos interessantes. Hoje a nossa bateria a gente toca a gente usa basicamente Aquaforest e Barraque. Tá sendo injustiçado no sal, né? Que ele lançou o sal, até o pessoal brincando que é o sal da Veromar. E você vê, foi a mesma injustiça que teve particularmente o sal do Fred e o sal funcional.
Verdade. Entendeu? Então, o próprio Fred era a prova viva do próprio Mas aquário dele. é muito isso, essa questão do modismo, né? Porque, por exemplo, se você for pegar, vamos falar aí de, sei lá, 5 anos atrás, 5 anos? 5 anos, 5, 6 anos atrás, você tinha Siquem, basicamente, né? E aí tinha Red Sea, Tropic Marin também, mas a Siquem era a linha mais acessível, era mais fácil de você achar e tal. E, cara, você pegava uma bateria como a da época lá na Aquariomania, a gente tocava com Fusion 1 e Fusion 2, Reef Plus, Reef Builder, Phytoplankton e Zooplankton. E a gente tocava, só com isso ia muito bem, obrigado. Os corais desenvolviam. Os corais desenvolviam pra caramba mesmo. E não tinha problema. Aí é como eu falo, até pra quem é lojista, por exemplo, às vezes o pessoal chega, pô, tu não trabalha com tal marca. Cara, se eu for trabalhar com toda marca que aparece, meu amigo, eu precisava ter umas 5 lojas. Porque todo dia surge uma marca nova, aí, como eu falei, já teve um Nano, paga... tocou com fuzil também, não teve? Ou não? Um Nano? Não, era Siquem também, era Fuel. Usava ele. Indiquei muito para iniciante, quando eu trabalhava com venda, porque era fácil de lidar. Fácil de lidar, né? E é um produto concentrado. Que hoje em dia tem um aquário bacana, deu um primeiro passo com o Fusion 1 e o Fusion 2. Porque aí ele deu um norte bom, é um produto bom. Sim, Gosto muito. Esse aqui é um laboratório muito bom. Os produtos Siquem e Aquavitro, cara, são excelentes. É como eu falo, é um produto que já tem anos de mercado. E você não... Geralmente particularmente eu nunca ouvi. Pode ser que tenha relatos, mas eu nunca ouvi alguém falar assim, dosei, fui no meu aquário e perdi o aquário. Dosei Reef Builder no meu aquário e perdi o aquário. Eu particularmente, eu nunca ouvi. E é uma marca que tem, ó... Só que aí tem essa questão que eu falo, que é do modismo, né? Os tronços deles eu uso. Então, isso aí é que às vezes atrapalha um pouco, porque fica muita informação jogada, surgiu uma marca hoje, e tem aquarista que a gente sabe que se ferra por conta disso. O cara lançou um produto aqui hoje, às vezes ele comprou uma linha todinha, aí um youtuber que ele gosta lançou, falou da marca, ele esquece aquele que ele começou a usar, compra uma linha nova e perde o aquário todinho, às vezes por conta disso, né? Então, mas a gente estava falando aqui do barraco, tá uma linha grande, aí pegando esse gancho, se a gente for falar de... Vamos supor que a pessoa tem no aquário só soft e LPS. Hoje, quais são os alimentos que vocês indicariam para o cara dar uma bombada nesse aquário? Vamos dizer que é só soft e LPS, vamos deixar a LPS de lado um pouquinho. Seria o quê? Alimento para corais do barraque? Rapaz, tem esse do barraque, Fuel, esse daqui, esse alimento para corais. Rapaz, esse daí eu acho fantástico. Porque ele tem, para mim, eu percebo como se tivesse... alguma coisa sólida dentro dele, né? Parece assim que ele é meio grosso. Você derrama, você vê que ele é mais consistente. Eu acho que ele consegue suprir essa necessidade bem mesmo. Eu gostei muito desse produto. Aí, mesmo. Mas vamos lá. Alimento para corais da barraque. O que tu indicaria além disso? Tirando o alimento, né? Não usando junto, mas alternativas. De repente, vamos supor que o cara que está assistindo, porque a gente está aqui no Ceará, mas tem gente do Brasil todo assistindo, né? Aí vamos supor que na cidade dele o cara não tem acesso à barraque, mas tem Siquem. Poderia substituir o alimento da barraque por qual? Você tem o Fuel, né? Que é bem Fuel, completo. O Reef Plus. O Reef Plus, eu tô meio apertado, o Reef Plus é mais barato ali que o Fuel, seria uma ótima opção. Tá em outro lugar, tem outro acesso, AB+, Red Sea. AB+, Red Sea. Hoje em dia chegou a Fauna Marine, tem bastante tipo de alimento para coral. Ainda não tive a oportunidade, quero pegar alguma coisa da Fauna Marine para testar, mas ainda não testei para falar. Aí temos também aí LPS Food da Aquaflorist. Aquaflorist, sim. Entendeu? LPS Food é muito bom também mesmo. E a outra coisa que a gente tem que recomendar. Às vezes a pessoa, por exemplo, você pegar o encarte da Aquaflorist, ela tem toda a recomendação do segmento de produtos dela. Às vezes um produto, sim, ele depende do outro. Ele complementa o outro. Às vezes ela tem ali da bactéria, ela tem as 2 gotinhas lá e tem a lama lá, para poder ser completo. Então,
você tem que estar dando sempre uma olhada se esse produto ele não tem um outro aditivo, entendeu? Vamos para Prodibio. É Coral Vites, Reef Buster, né? Sim, sim. Então você tem que ver para você não estar colocando só um produto e tá faltando outro. E lembrando, é aminoácido, vitamina, e aí temos ali a questão do alimento. Agora saiu pellets para anêmonas, né? Que estão utilizando, acho que fauna marine, né? Então já está saindo outros tipos de alimento. Antigamente é o camarãozinho, tem gente que não dá, justamente alimenta ali na água ali tudo, a anêmona ali captura ali. Então tem gente que fala assim, eu nunca alimentei a anêmona crescendo, demorando a dividir ou dividindo uma vez ou outra. Então o alimento tem bastante opção. Tem que ver aquilo que você acha que está dando o melhor resultado. Agora teste, use e veja se teve evolução. Mas não crucifique também o alimento sem antes ter olhado parte química e parte orgânica. E tem alguns alimentos que também dá uma elevada em alguns parâmetros orgânicos. Como é que você vai saber disso? Toda vida que você usar uma alimentação, tudo, acompanha nos parâmetros, vê se teve alguma alteração, alguma coisa do tipo. Se não teve, você está no caminho certo, na dosagem correta, tudo, e vai evoluindo ali devagar. Me tira a dúvida, aquela lama que o pessoal vende, não estou lembrado da marca. Da Aquaforest. É Aquaforest? É. Ali, Source, né? É considerado alimento ou é o quê? Cara, Ela vem ali porque ela faz parte ali do conjunto de bactérias, né? Parece que ela é um complemento a eles, né? Você tem que usar tanto aqueles dois produtos dele de bactéria, ProBio-S, né? E tem um ProBio-S. outro. E ela é um dos componentes que vem ali, entendeu? Para justamente engloba essa parte aqui. Eu não sei muito porque eu nunca utilizei muito essa parte de bactéria da Aquaflorist. Confesso assim eu que já usei aquela lama. Eu tenho até ela, mas eu uso assim uma vez por mês, sabe? Sim. O que eu percebo nela é assim, ela dá tipo um equilíbrio no aquário. Você tá com os corais assim meio capenga, você bota, no outro dia você olha para os corais e estão bem. É igual o Zenac, que é um antioxidante da Reef Flowers, muito bom. o Zenac é excelente. O Zenac é excelente. Muito bom produto. Você vê assim uma mudança bem legal no aquário utilizado. Você falou da Prodibio, eu estava me lembrando essa questão de você tentar entender a questão da dosagem e aí você ter confiança, tentar ter confiança em quem está te vendendo, saber se a pessoa que está te vendendo de forma correta, porque, por exemplo, logo quando eu comecei no marinho, um dos meus primeiros aquários eu tinha um nano de 40 litros. Foi um dos primeiros aquários que eu tive. E eu comecei a colocar corais e tal. E eu cheguei numa determinada loja e falei, tô começando a colocar coral, isso, aquilo, outro e tal. E aí a pessoa perguntou, quantos corais você tem? Aí eu, não, tô só lá com... Na época eu tinha um Clovis Brown, um Carpet, acho que tinha um Close Papai, mas eu devia ter uns 5 corais, todos soft também. Aí começando, né? O cara vai me dar uma ampola de Reef Buster e uma ampola de Coral Vites. Cara, é só você quebrar isso aqui lá dentro. Aí eu olhei assim, pequenininho, uma ampolazinha pequena, né? Aí eu, só quebrar isso aqui lá dentro? Você quebrou aqui, botou lá dentro, os corais vão bombar. Meu amigo, eu cheguei em casa, pá, quebrei, coloquei, pá, quebrei, coloquei. Aí, antes eu li um pouco, mas aí não via, que aí nesse caso, eu diria que de certa forma é um pouco do erro da informação do fabricante, porque se eu não me engano ele disse que é de 100 a 1000 litros que a ampola dá certo. Mas a ampola você quebrou, não tem como guardar ali o restinho, né? Aí eu dosei. Cara, deu uns 40 minutos, meu aquário ficou todo branco. E eu, caraca, meu irmão, o que é isso aí? Aí eu liguei, não, é normal, daqui a pouco tá ok. Aí, no outro dia tinha morrido tudo. Morrido tudo, coral, peixe, fui fazer os testes, amônia lá em cima, nitrato, eu, caramba, bicho.
E agora, recentemente, um cliente nosso passou por isso. Foi um pet shop grande aí, ele montou o aquário com a gente e tal. Aí disse que estava passeando domingo num shopping, foi num pet shop aí e tal, aí indicaram. Não, montei um aquário agora, tô com um coralzinho, um nano de 10 litros. Montei um aquário agora e tal, não sei o que. Venderam exatamente a mesma combinação pro cara. Matou tudo, bicho, matou tudo. Nossa. Então tenha muito cuidado com quem você... Mata a dosagem, né? Que mata a dosagem. A diferença entre o antídoto e o veneno é a dosagem, né? A dosagem. É porque ali realmente é errado. A bolinha quebrou, acabou. Quebrou, acabou, né? Mas são produtos também muito bons, concentrados, né? Mas realmente é isso aí. Falando sobre, já puxando aqui o gancho que tu tinha falado sobre a anêmona, eu vejo que tem aí algumas controvérsias, né, nesse assunto. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Tem gente que, se pudesse, colocava camarão todo dia pra anêmona, pra ver ela inflar. Você, Wilson, você coloca camarão, tu só deixa realmente o que tá na água? Nesse meu aquário, eu tenho uma Red Fire, uma ponta laranja e 3 Rainbow. Eu não alimento, nem nada. E elas vão pra frente lá? Tá tudo pra frente. Só a ponta laranja nunca dividiu, a Rainbow dividiu para 2 agora, mas também demorou muito, não dividiu, porque eu não mexo, não tenho não estressa ela, né? Tá tudo ok. Agora, a Red Fire já é uma característica dela, dividir. Aí eu já percebi, porque eu até vendi uma dela grande e a pessoa lá já tá com 2 ou 3 divisão dela. E a minha ali deu uma parada agora, mas ela chegou a se dividir mais. Entendi. Então, sim. Aí se divide sim. Acho que dos lados, tu chega a alimentar. Aliás, com camarão. Perdão, não alimento não. Não alimenta. Não, eu não alimento mais assim não. Pra ela não. Eu boto a comida dos peixes, caiu nela, pronto, mas eu não. Não chega a alimentar ali na boca não, né? Não, já fiz isso muito, mas aí eu andei dando uma olhada, né, estudada, aí eu sempre gostava dessa história, né? Pelo menos 2 vezes na semana eu alimentava. Aí eu comecei a perceber que às vezes ela pode apodrecer o camarão dentro dela, né? Aí eu digo, não, isso aí é pra botar uma vez por mês, 15 dias. Porque senão você alimentar realmente ela, botando comida nela, pode ser que apodreça e você perca o animal, né? É igual o lance das bubble, das bolinhas. No meu aquário, as Rainbow desse lado é tudo espaguete e a que tá desse lado é toda bolha. É o bubblezinho. É tudo bubblezinho. Mas já teve dela tá todo espaguete e essas toda bubblezinho. Isso é outra coisa que, na minha opinião, não tem o que manda, não é uma coisa certa. Às vezes eu vou vender pro Carlos essa anêmona e ela vai ficar a vida toda ali no aquário por alguma característica espaguete, vai crescer, vai ficar bonito, ou vai demorar para dividir, ou vai dividir com facilidade. Espaguete, como eu já tive umas que era espaguete e dava filhote tudo bubblezinho. Que às vezes também, até pro iniciante aí, não fica muito opinado nisso. Tá me vendendo às vezes tem pessoa que me procura, Wilson, rapaz, tá vendendo aqui uma anêmona bubble tip aqui, uma anêmonazinha bubble, com as bolhazinhas. Eu falei, é uma Rainbow, mas não quer dizer que ela vai ficar com essas bolhazinhas no seu aquário. Então você não está comprando bolha, você está comprando uma anêmona. Então a característica dela ficar com bolha ou não vai depender do seu aquário. Não, mas eu quero assim. Você não pode determinar. É um ser vivo, que é o pessoal aí, às esquece. Vezes a pessoa fala, Wilson, ficou espaguete. Alguns já ficam contentes. Não, ficou tudo. Alguns falam chupetinha. Então, só consegui uma vez, cara, chupetinha. Que ficasse no meu aquário. Foi no nano que eu tinha. O meu depois tá disso, de um lado e o outro não. Agora a ponta laranja, espaguete, Red Fire, espaguete. Entendi. Não tão. A gente falando de anêmona, aí o João Paulo Arcanjo, ele perguntou aqui, se o peixe palhaço faz a anêmona se dividir. Só se ele gerar um estresse muito grande nela, né? Tem palhaço que é perturbado, né? Tem palhaço que às vezes irritam a anêmona que eu vou porque falar assim, que também é outro assunto bem controverso, né? Tem gente que
acha que a anêmona se divide só se tiver tudo muito ok no aquário, e às vezes não é, ela divide por estresse. Né? Exatamente. Um ambiente que estressa a anêmona faz com que a anêmona se divida. É o ato mesmo dela tentar sobreviver. Sobreviver, exatamente. Então, assim, às vezes, não vamos dizer que é uma regra, né? Não é que o palhaço faz a anêmona se dividir, mas pode ser que ele gere um estresse grande nela o suficiente para que induza o ato dela se dividir. Não é que ele vai fazer, mas ele vai induzir, né? Porque tem igual aqueles palhaços que às vezes vai para um LPS, vai para uma agoniópora, fica esfregando até matar o coral. Sim, tocha é um coral que sofre muito com palhaço, dependendo, né? Do palhaço, eu vou falar de Ocellaris, ou Tomato, ou Marum, tem uns que perturbam mesmo. Fica em cima, se esfrega, vai, cava buraco, levanta aquele areal para cima. Então vai depender. Não vou fazer uma afirmação, porque é uma coisa assim que eu não tenho como presumir para você ter uma certeza. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que sim, dependendo do nível de estresse do palhaço, do tamanho do palhaço. Eu já tive um casal de marum assim, que às vezes eu botava as anêmonas, elas se dividiam bastante com eles e não ia muito para frente não, elas ficavam sempre mais curtinhas. O aquário todo ok, elas não ficavam exuberantes. Quando eu mudava para outro aquário, elas já se esticavam mais tudo. Mas eles o problema deles é que eles cavavam muito, jogavam aquela poeira para cima, quando você vê ela tá cheia de areia cascalho, em cima, de cascalho em cima. Eu acho que até mais por causa disso. Acho que ele estava querendo ajudar e ao mesmo tempo ele estava atrapalhando. A gente tem um cliente nosso que essa semana teve um problema com a Hittery dele, porque ele colocou a Hittery, aí tem um casal de palhaço black matriz, grandão os palhaços, e os palhaços, cara, era incrível, eles realmente lá esfregavam na anêmona. Cara, você viu o vídeo, parecia que foi como se fosse uma pessoa como se tivesse limpado. Sabe? A paixão deles. Pois é, e cara, estressaram tanto a bichinha que ela andou e acabou parando na bomba de circulação. A Hittery é o que eu vou falar pra vocês. Se tem que ser uma bomba que tenha proteção. Principalmente essas Max Spec, essas que já tem aquela telinha, parecendo aquelas telinhas de fruta, né? Sim. Que evita, a Gyre, perde um né? pouco, a Gyre perde um pouco dali da eficiência. Hoje em dia tem umas mais modernas, mas as mais antigas, porque se você manter limpo, creio que não tanto, mas se você deixar sujar um pouco aquela telinha, porque ela tem as gradezinhas menor, aí protege, porque a Hittery não para quieta não, ela vai um dia escolher um canto e vai ficar, mas de início não. Eu consegui fazer uma Hittery parar quando eu comprei uma bombinha dessas bem pequenininhas e apontei para ela. Eu botei na frente do meu aquário, ficou ridículo o meu aquário, porque eu tinha que botar uma bomba para ela ficar parada. Tu botou circulação em cima dela? Não era bem circulação, porque eu tinha uma bomba de circulação na lateral, normal, e ela ficou passeando no aquário. Aí eu percebi que ela adorava a circulação. O que é que eu fiz? Comprei essas bombinhas pequenininhas. Sim, bomba de recalque. Essas bem pequenininhas. Botei, preguei no vidro e apontei pra ela. O que o pessoal tem que entender de anêmona? Ela tem que se sentir segura, que eu já percebi. Então ela tem que botar aquela boca dela, aquela ventosa dela, num buraco, num lugar estreito. Até eu lembro do Greats do Rio Grande do Norte, que ele falava assim, quando eu vejo uma anêmona no pote, eu só lembro do pessoal do Ceará, lá do Fortaleza. Que o pessoal que às vezes o pessoal da anêmona do potinho. O pessoal às vezes não entende por quê, né? Que se vende a anêmona no potinho. Mas, né? Se você vê bem, quando ela entra num lugar que você consegue... Que a base dela fica protegida. Fixa, e ela tá pegando iluminação, ela tá legal, tente não mexer. Esse negócio de a gente às vezes querer doutrinar a anêmona, às vezes a gente acaba perdendo a anêmona. Não tem como. É um animal com vida própria ali, não tem. Mas a Hittery é a única que eu vi gostar de uma circulação assim impressionante, cara. Eu perdi recente uma colônia de kryptonita legal, porque a anêmona deu só uma mudada, eu não percebi, quando eu cheguei à noite ela já estava caída por cima ali, aí o estrago foi grande. Quando eu vejo uma pessoa comprando a Hittery, eu digo, aponta a bomba pra ela. Aponta pra ela que ela fica no canto dela. E falando ainda da questão de alimentação, eu adorava fazer isso, e hoje em dia eu vejo que tem gente que até diz que não é muito bom,
tem os defensores e alguns que são contra, alimentar coral na boca. Corais do tipo lobofilia, sinarina, bale, escolimia de manto. O que vocês acham? Estava me falando algo esses dias também sobre isso, eu acho. Estava comentando alguma coisa que não... Eu tinha ouvido falar também que não era muito interessante e tal, mas eu particularmente, quando eu alimentava, eu particularmente notava uma diferença gritante nas lobofilias, nas acantastréias. Era Mas gritante, nos trumpets. O que eu tento às vezes explicar para a pessoa, eu não sou contra você alimentar, entendeu? Mas essa história de jogar assim na cara do animal, é que hoje em dia eu já fico nessa dúvida, entendeu? Se vale a pena isso. Porque... Cara, eu achava a coisa mais linda do mundo. Não, chegava assim, tava lá a sinarina, não. Aí eu botava as ovazinhas de capelinha ali em cima dela. Não, aí ela soltava lá a ova de capelinha, sim. Soltava lá os tentáculos dela, pegava e ficava inchada aquela coisa. Ova de capelinha. Os trumpets ficava a coisa mais linda do mundo. Eu sou a favor. Então é contra o quê, então? Ração? A ração. O Riff Rods? Pronto, o Riff Rods. Eu adoro o Riff Rods, mas eu não jogaria mais o Riff Rods em cima do meu coral. Eu jogaria... O natural, daqui... você é a favor, industrializado... Não, é porque é o seguinte, cara. Que inclusive, só te cortando um pouquinho, que inclusive entra o que o Wilson falou, da questão de você usar a linha toda, né? Porque o Riff Rods, ele é muito bom, mas geralmente o pessoal indica utilizar o... Cara, esqueci o nome agora. Que é em gota, né? Que você coloca, que é pra dar o cheiro, aí ele solta os tentáculos, aí você entra com o Riff Rods. Pronto. Mas se você for olhar a quantidade de Riff Rods que ele recomenda por litragem do aquário, é bem pouquinho Riff Rods numa quantidade enorme. Sim. Aí ele, na realidade, ele manda você jogar pra... Por que ele usa o outro produto líquido? Para os tentáculos. Cara, sair, deu branco agora o nome do e produto. ele pegar o pó. Entendeu? Que vai estar circulando na sua água. É da Polylab também? Polylab também, Polylab também. Olha, pra você ver uma coisa... É Buster também, eu acho. Você vai lembrar que... Eu acho que é Riff Buster. Não, Riff Buster acho que é da Prodimar, alguma coisa assim. A gente fazia lá na Império, eu fiz aquele receita do Papônia, que era alimento para peixe. Patê? Que era justamente crustáceos, aí tinha vitamina D, vitamina C, tinha um composto de vitamina, aí eu botava nori, botava mexilhão, botava camarão, escolhia um tipo de peixe marinho, ali triturava tudo, polvo. Então eu batia tudo. Era um patê potente. Era potente. Tanto que você vê o tamanho do Sea Apples da loja, a minha foto do WhatsApp ainda é o Sea Apple da... Não vou longe não. Tá da aqui, Império, né? Da Império. Deixa eu pegar aqui. Manda essa foto depois pra gente colocar, pro Gabriel colocar. Polyp Buster. Tá É esse aqui, mesmo. Aqui, Eu lembrava que tinha Buster no meio aí. Eu cheguei a filmar, eu tenho a filmagem dele se alimentando, ele todo fechado, aí eu botava só a pedrinha e começava a boiar. Os corais se inflavam de uma forma, e a gente chegou a pegar problemas de, às vezes, de envio, que demorou muito sair do aeroporto, coral morrendo, filhas. E tinha umas baterias, né? Recuperou. No início ali dos primeira semana de Império, os corais estavam bombando, principalmente as eufilias, tudo. Então, tinha aqueles Hammer Wall, Frog Wall. Tudo bombando. E eu vou falar pra você, ali era um patezão. Só botava a pedra em cima, pronto, eu não alimentava ninguém na boca, eu deixava ele descongelar. Pronto, mas isso que eu tô te falando. Aí ele ia devagarzinho. Ele dissolvia na água. Ele dissolvia na água. Aí era incrível. Era incrível. Você aí por todo fechadozinho, ele ia abrindo e capturando e umas bolas. Hoje em dia, cara, eu não tenho mais espaço nenhum. Eu chego para as pessoas e digo, não tenho mais espaço, não adianta eu comprar outro coral, não adianta me mostrar o coral, eu não tenho mais espaço. Exatamente. Por quê? Porque nessa brincadeirinha que eu parei de alimentar na boca, jogando assim, e jogando na realidade na água, tá certo? Por exemplo, eu gosto hoje em dia muito da ração flocada. Por quê? Porque na hora que você joga na água, meu amigo, eu nem desligo as bombas não. Eu quero ver a mistura mesmo. Pode ir. No aquário fica todo, e os peixes saem comendo, todo mundo come, quem tiver escondido vai comer, que vai ter para tudo que é canto. E eu vejo alguns fragmentos cair em cima dos corais. Eu digo, pronto, ele já está alimentado.
pouquinha coisa, vai dissolvendo, eles vão comendo. Como eu falo, você pega uma coisa de cada um. O Hack mesmo agora, no último entrevista que ele teve aí, ele falou assim que a grande quantidade de peixes daquele aquário principal dele, ele viu que deu muito resultado, ter bastante peixes na quesito dos corais. Ele percebeu que quanto mais peixe ele tinha, era melhor para os SPS. Então eu creio ali, ele não definiu muito teoricamente, mas eu creio ali por causa da carga orgânica ali, Sim. tem sorral, peixe, defeca, tudo. Sim. E você vê ali, eu tive a oportunidade de ver aquele aquário pessoalmente, você via tentáculos assim de colônias de espécie no longe, um fio parecendo aquele famoso que tem aqui que mata coral, que só a Galaxéia. Então eu vi assim esticado mesmo, então é bacana. Então ali você vê que é uma das coisas que ele percebeu, que com o tempo eu acho que ele deve ter tido menos peixe e percebeu que não estava. Às vezes o nutriente deu uma caída, tudo, mas com a quantidade legal de peixe ele viu que teve uma evolução. Mas assim, pelo menos a questão dos alimentos naturais, vamos dizer assim, congelado, né? Artêmia, o ovo de capelim e tal. Cara, eu notava um resultado muito bom nesses tipos de corais de forma mais específica, né? Lobofilia, Acantastrea, Trumpets, Bales, de uma forma geral. Cara, Sinarina, foi até tu comprou a Sinarina vermelha. Cara, pra mim era uma diversão, ó, no dia Aquela era eu Sinarina, colocar lá. Ela inchava, cara, era uma coisa assim, fora de série. Aquela Sinarina E elas ficou monstruosa, cara. E elas, os corais aumentavam, era nítido que eles aumentavam, que eles ficavam mais saudáveis, né? Então, assim, eu particularmente sou muito a favor ainda. Já teve caso de cliente nosso que o cara tava perdendo trumpet, aí eu perguntei, tu chega a alimentar eles? Aí, não. Alimenta, começa a alimentar. Aí dei Artêmia, dei Fishball, né, que é a alva de capelim da Quizmart. O cara começou a botar, bicho, coral foi embora, o trumpet dele Mas, foi por embora. exemplo, aqui na tua bateria de corais, eu sou a favor. Entendeu? De alimentar na porque boca. às vezes tu tem pouquíssimos peixes. Sim. Na bateria de coral a gente mantém os peixes funcionários, né? Pronto, aí tu vai jogar o quê? Quantidade de ração? Mínima. Sim. Aí tu joga muito pouca ração. E aqui, assim, eu evito colocar muito peixe lá na bateria de coral, não é por outro motivo não, é porque na hora de pegar é complicado. Pronto. Exatamente. Basicamente é isso. Tem outra causa, não. O sucesso grande no aquarismo também é evitar mexer ao máximo. Meter a mão, Sim, tirando a mão, colocar na mão. Porque a nossa mão leva uma série de bactérias, protozoário, o que for na nossa mão, ainda mais se não for bem higienizada. E outra, se tu não alimentar, teu nitrato fosfato pode dar até zero. Sim, né? verdade. Porque às vezes zero até um problema. Um problema. Zerar também. Tá muito baixo. Alimenta, joga alguma coisa aí pra poder dar. Porque às vezes você tem uma bateria dessa daí. É porque às vezes tem muito assim, aquela pessoa que vai falar assim, olha, eu não alimento e meus corais estão voando. Só que às vezes se alimentasse, não estaria só voando, estaria em órbita. Verdade. Então não é, o produto ele não veio só para isso, é como eu estava falando, se você pesquisar a fundo, aqui eu falei meio por cima, pessoal, mas se você pesquisar o que é os animais, toda essa parte de alimentação, se eles autotróficos, heterotróficos, sobre zooxantelas. As zooxantelas nada mais é um dinoflagelado, para o pessoal não ter medo, que é um outro tipo de dinoflagelado. Sobre o próprio fitoplâncton, o que é o fitoplâncton, tem até cianobactéria. Então, é bem interessante. Então, se você pesquisar bem a fundo, você vai ver que são uma série de coisas. Você pode jogar ali mesmo no Google e ficar pesquisando o que é plâncton, o que é fitoplâncton, zooplâncton, qual que é a diferença. Então, você às vezes pode fazer perguntas, aí você vai ver artigos. Aí os artigos científicos são bem interessantes, que às vezes você vê ali, às vezes até mesmo na sua pesquisa de comprar um alimento para coral, o que você vai necessitar. Pronto, eu fui aqui, vi que esse coral, ele precisa de bastante luz, mas grande parte da nutrição dele, vamos supor, 50% ele consegue tirar do aquário, só que os outros 50% ele precisa de alimentação. Porque você consegue essas informações às vezes.
entendeu? Principalmente que a pessoa pesquisa sobre o coral, às vezes são aquários específicos, só de SPS ou só de LPS, e às vezes aquela pessoa conseguiu um sucesso justamente vendo que fez alguma coisa e aquilo ali evitou mortalidade, aumentou o crescimento, aí ali você vai tirando essa informação. Às vezes a gente faz muita pesquisa de forma errônea. É o que eu falo, a gente tem que pesquisar de forma correta. Sim. Às vezes um debate de um fórum, você tem preguiça de ler só a primeira página. E não mas às vezes não vai lendo o resto, né? A resposta e a conclusão está na segunda, está na terceira. Ou às vezes você vê conclusão, são 30 abinhas ali e está lá na última folha. Então, várias ponderações. Então, você consegue bastante informação, tem bastante artigo científico e você consegue pesquisar. É legal. Você começa a descobrir outras coisas do mar, tudo, parte de elemento químico, por que a importância do estrôncio, do cálcio, do magnésio, de outros elementos, por que o mar tem tanto elemento, aí é legal que... Manganês. Exatamente. Você estudou na escola o que é animal autotróficos e heterotróficos. Você lá na aulinha de biologia, de ciência, você estudou sobre isso. Então a gente vai recordando coisas que às vezes a gente não deu muita importância, não só que funciona no aquarismo, como você tira outras curiosidades para a vida. Então é bem legal. Sim, sim. Então uma pesquisa bem elaborada, se você quer ter sucesso mesmo no seu aquário, você tem que pesquisar bastante. Porque às vezes eu ajudo de bom grado, tá aqui o Luciano, tá você fazendo um podcast, mas nada mais é que pesquisa. Porque hoje o que você está vendo? A pessoa tenta levar ali no vídeo o máximo de informação e a gente ajudar. Só que a gente está fazendo aqui um pontapé. É, verdade. Entendeu? A gente está dando um norte, né? A gente está dando um norte. Vamos supor, eu te dei a mochila, mas quem vai preparar a sua mochila é você. Quem vai criar sua bagagem, sua história dentro do aquarismo é você. Entendeu? Às vezes você vai um dia chegar para mim e vai falar, Wilson, eu descobri tal coisa, assim, assim, que eu fiz que deu. E vai servir de aprendizagem para mim que... já estou até mais tempo que você. Às vezes tem aquarista novato que eu me surpreendo com certas coisas que descobriu tudo. Aí a gente começa a falar, opa, isso aí vai longe. Então, e também, na hora eu falo, eu não sabia disso não, estou aprendendo com você. Então, é legal. Então, essa troca de informação sempre é importante. A pessoa tem que desatar o nó. É verdade. Porque a gente vai dando um monte de nó quando tá no aquarismo, aí nós vem tirando. Isso é verdade. E ainda para talvez a gente, não sei se já chegar ao final aqui dessa parte de alimentação, mas em relação a SPS, o que vocês diriam que seria mais realmente essencial para os SPS fluírem, né, e crescerem mais rápido, desenvolver cor e tal? Vocês são a favor de o que, assim, qual seria o que faria, né, nessa parte de alimentação? Só a suplementação líquida mesmo, iluminação? Tu que tá gostando muito de SPS agora? Rapaz, os cuidados que eu tenho com os meus, que eu percebi assim uma diferença absurda, foi iluminação. Iluminação, né? Iluminação. Tá? Outra coisa que eu tenho que controlar muito aí eu vou nessa história de volta dos testes, né? Uhum. Que é não ter muita oscilação de parâmetros. Eu tento manter o máximo ali, tudo certinho, para não ter oscilação, porque o bichinho para morrer é SPS. Para você perder um SPS, você não sabe nem o motivo. Às vezes você perde aquela peça, as outras tá tudo ok, perfeito, e eu perdi uma peça, cara, enorme de SPS. Só ela que morreu, no aquário inteiro. O resto dos meus SPS tudo perfeito, só aquela peça foi embora. Saí picotando ela para ver se eu conseguia salvar. Não consegui. Eu particularmente eu percebo que o desenvolvimento dos SPS com a tríade lá que eu gosto é o que faz eles irem para frente, mas a questão da iluminação é uma peça muito chave nos SPS. Iluminação, skimmer, circulação, verdade, circulação. Circulação é incrível. Como o SPS gosta de circulação. Eu tinha medo no início, quando eu tive o meu de SPS. Aí eu peguei com o tempo, aí conversando no fórum, tudo. Aí o pessoal, tá faltando mais circulação aí. Eu falei, pô,
tenho 2 RW15 no talo, ainda vou botar mais. Pode botar. Aí eu tinha uma Vortex na época, MP40, botei uma Vortex. Ainda botei mais outra Samsung lá na ponta, que na época tava saindo aquela Samsung azul. Tinha até a de 10 mil, que é justamente... Pancada ali, né? É, que eles tiraram e eu gostava dela, porque a bicha era bem ignorante. Bruta mesmo. Botei, lógico, tive que fazer um remanejo, porque tem corais que não gostavam. Tive que mudar, tive alguns que tive que desfazer, mas quando entrou a circulação, realmente eu entendi que estava faltando. E quando eu vi, então, principalmente do Hacker, que eu tiro como referência, porque foi um aquário assim que o olho brilhou quando eu vi aquelas colônias gigantes de SPS. Foi usar as Salobetes tudo pendurada lá de 2.000, 2.700. Na primeira vez que eu vi, eram 3 assim e 3 assim. Era muita. Você via que os peixes, para eles é o peixe marinho, a gente fica preocupado com a natação dele. Era uma correnteza gigantesca. É uma correnteza, mas para ele é uma naturalidade tremenda. Parece que ele está nadando numa coisa ali parada. Mas eram bastante bombas de circulação. Aí eu percebi que é uma do sucesso do SPS ali. Aí lógico, água de qualidade, ou sal de qualidade, ou você vai ajustar o que for, mas você vai ter que se dedicar. Agora um produto que eu adorei foi o Estronço. Porque eu percebi assim. Mas ele deixa o coral mais... Mas tu começou a usar os tronços só depois que começou a colocar SPS ou não? Tu já usava antes? Não, comecei só por causa do SPS, porque eu percebi que o meu SPS crescia, mas quando eu ia limpar, sem querer eu batia o braço, pá, caía lá aquele pedaço de SPS. Eu digo, poxa, é frágil, eu achava muito frágil. Qualquer besteirinha eu tocava, o pedaço de SPS caía. Aí eu fui estudar isso daí, e o cara falou, rapaz, eu uso estronço. Comecei a dosar o estronço, hoje em dia eu bato, meu amigo, pra me cortar um SPS meu, eu boto força. Hoje a gente consegue também, de vez em quando, mandar uma água para análise e ver o ICP completo como é que tá. Que aí você consegue ver algum elemento. Na minha época, eu para não correr risco, eu estava entrando nos SPS e fui até bem, não tinha SPS que atingiu a beleza máxima deles. Teve alguns que atingiu, tem alguns que ficaram mais fracos, mas assim, é lógico, eu misturei, eu era meio inexperiente, mas alguns cresceram muito, alguns eu não perdi do início até a desmontagem do aquário. Eu tinha uma Lorips linda, setosa, então eu tive alguns bem bacanas e que cresceram muito. Só que eu usava, por exemplo, eu escolhi a linha ali da Red Sea e fui até o final, a linha Colors, com o AB+, que na época era até separado, era uma facada ali, quando eu tava acabando o aquário, aí que eles lançaram num único produto, eu fiquei e não era com barato, muita raiva, porque a gente não pagava barato. Aí na época eu tava usando um sal que era do Fred, que o Fred me cedia, porque estava em fase de teste. Então era um sal que às vezes estava amarelo, mas ele falou, pode usar que não vai ter problema, porque isso aí foi do magnésio, eu estou testando aqui. Então eu não tocava a pipoca, pegava ali, descia na TPA ali, 100, 150, 200 litros d'água, água com sal, água de RO e pá pra dentro, e o aquário respondia muito bem. Tinha um bom controle de nutrientes, tinha um skimmer grande C99, tinha ATS, tinha UV, usava ozônio. Na época não era muita gente que usava ozônio. Não tinha medo de usar ozônio. Né? Eu usei, pra mim foi muito bom. O peixe, eu não sou muito cara do peixe. Tinha alguns peixes bem antigos, tudo, mas não tinha muito peixe. Mas eu tinha uso ozônio. Aqui a gente também usa ozônio. Utilizamos o V também. A Warp ficava sempre bacana, eu tinha um controladorzinho Milwaukee, quando você fazia uma TPA ela descia, aí quando você menos esperava ela já atingia e desarmava e não ficava. Agora assim que tu falou, eu não vejo mais aqui em Fortaleza teste de ICP. Aí deu uma sumida, né? Teve uma época que você encontrava... É o que eu te falo, a questão da moda, né? Quando começou teste de ICP, Triton e Aquaforest eram as duas que mais vendem. Eu nem, particularmente, não me recordo agora se existe outra marca que faz, né? Mas
Triton e a Aquaforce faz. Todo mundo queria saber. O iniciante foi a Triton. Aí foi a Triton, sim. Aí depois veio a Aquaflores, acho que a Fauna Marine também tá, né? Tá também. Aí assim, aí todo mundo foi pra cima. E depois meio que deu uma parada aí de procura, né? Hoje, particularmente, por exemplo, aqui na loja eu não tenho nesse momento, a gente tá esperando chegar alguns, mas a procura caiu muito, caiu bastante mesmo. Você imagina, o pessoal já não gosta de fazer teste básico, salinidade e tal. Aí você pega um ICP que diz até a alma do aquário, né? Aí pro pessoal que tá assistindo o nosso. Quando você fazer um ICP, todos os parâmetros que tá lá, que aqui você vai fazer, o Carlos vai te explicar, ou qualquer outra loja que você comprou, vai lhe explicar bem direitinho. O procedimento você vai acessar lá no site e vai te dar. Você vai perceber muita coisa errada por ali do seu aquário. Uma das coisas que eu tenho certeza que se os aquaristas se interessar por ICP, tem um aquário já razoável, não quer perder, tá indo bem, mas mesmo assim quer ver, é um silicato. Altíssimo. Silicato. Entendeu? Então vai ver algumas coisas, porque ele vem bem explicado dentro do verde, dentro do vermelho, na tensão ali no amarelo, então você vai entender fácil. E ali você consegue o ICP corrigir. ele diz até a alma do teu aquário. Se um espírito passar por dentro do teu aquário, ele vai detectar e vai te dizer. A posição sua, você pode mandar para o ICP e saber como ela vai estar. Sim, porque às vezes muita gente se preocupa com a água do aquário, mas esquece, por exemplo, da água de reposição. Às vezes a gente descobre problemas no aquário pela água de reposição do cara, né? Então o pessoal não acha assim, quem está investindo, principalmente tem um aquário, está com investimento alto, eu já gastei 10, 20, 30 mil no aquário. Melhor você fazer um testezinho aí, gastar o que hoje está uns 600, 700 reais, uns 50. Eu acho que nem tudo isso não. Ou abaixo disso. Eu achei legal, foi um rapaz aí que ofereceu o serviço de teste de par. Par, sim. Eu achei bem legal a iniciativa lá do cara, porque isso vai ajudar bastante, né? Sim. Você tá com um certo investimento. Explica o que é teste de par. É o teste para você saber a quantidade de luz que está chegando. O espectro de luz está chegando em determinadas profundidades, Você vai conseguir realocar seus corais direito, e como eu te disse, dependendo do coral que você deseja, você vai saber se a luminária vai alcançar. Vai te atender, principalmente nas posições que você quer colocar. Então você vai mapear ali, vai poder fazer um desenho ali grosseiro ali, num papel, e saber ali os seus pontos de luz. É muito legal isso daí. Porque de repente às vezes você tem um coral que é exigente de luz e você comprou uma luminária que você julga ser uma luminária extremamente eficiente, mas o par dela de luz, a quantidade de luz que ela chega naquela área não é suficiente para manter aquele coral. Às vezes o cara confunde aquela luz branca assim, aquela iluminação, e diz, ela é forte. O pessoal confunde a intensidade com o espectro de luz e com a efetividade. Às vezes tem gente que diz, eu estava usando uma luz, quando ligava, cegava os olhos, essa aqui é fraca, mas o espectro de luz, o par dela é... que eu vou falar pra vocês, se vocês forem ler sobre luz, doida, porque eu sou sincero, eu li, quando eu comecei a ler sobre lumens, comecei lá no plantado, que era lumens. Aí, quantidade de lumens por litro. Eu peguei e falei, não. Eu vou procurar aqui, se deu certo essa não deu, vou para essa daqui. Hoje você já tem luminárias que você já vê isso no site. Já vem a informação. Já vê a configuração ali no site. Uma coisa engraçada, eu peguei uma Orfec, liguei, aí eu olhei assim para ela e disse, bicho, tá fraca. Aí eu peguei, virei, olhei para mim assim, virei. Rapaz, pra que eu fiz isso, cara? Quando eu fiz isso, eram as 10 horas da manhã. Eu só voltei a enxergar normal, perfeito, 3 horas da tarde. Tá vendo eclipse? Ficou cego, tá vendo o eclipse. Com minha vista, eu olhei assim, tá queimada, tá fraca, e virei a bicha e apontei pra mim. Novembro do ano passado, até o bolso que tava comigo, eu fiz uma manutenção num aquário com HQI e LED, luminária do França. Coloquei a mão, fiquei fazendo a manutenção, tentando não olhar para a luminária tudo, e não olhei muito. Mas pra quê? Quando chegou a noite, deu um agulheirozinho no olho.
Quando foi uma 1h30, 1h, entre 1h30 e 2h da manhã, eu já estava ficando doido, que era como se eu não conseguisse enxergar. Eu não conseguia, igual quando a pessoa mexe com solda. A primeira coisa que eu fui na emergência, a primeira coisa que a oftalmologista perguntou, você trabalhou com solda? Falei, não, com HQI. Ela falou, foi isso aí. Aí eu não tinha percebido. Aí no outro dia eu tava com a camiseta regata nesse dia da manutenção, que eu mexi. Aí no outro dia eu tirei a camiseta, minha esposa, onde você só se queimou um lado? Aí quando eu olhei foi justamente o braço direito, aqui ó, e a marca. Então você vê que o poder do HQI, por isso que o pessoal fala assim, porque que a HQI era boa, tudo. A HQI é uma beleza, mas quando você for fazer manutenção, liga um farolete lá para você poder enxergar o aquário e deixar ela desligada. Porque ou você bota um óculos, bota uma blusa de manga comprida para fazer a manutenção, porque eu não sou do tempo da HQI, foi a primeira vez que eu lidei com a HQI. Cara, para nunca mais, para não mexer assim. A HQI é sem uma proteção. É uma pancada de luz, a HQI, realmente é uma pancada de luz. Só que aí é muito bom, a HQI muito forte e tal, mas a gente sabe que tem prós e contras, né? Iluminava os campinhos de futebol aí de bairro. Quase toda aí uma lumináriazinha daquela. Verdade. Em poste aí, quando tinha também, você via a poste. Eles estão trocando pro LED e aquela economia, mas bem mais fraco, se você for comparado com o que ela pegava. A durabilidade dela também era grande. Para aquário não, que tem que substituir num período, porque ela perde a efetividade. Mas eu vou falar pra você, não é à toa que o pessoal falava que esquentava água ali não. Esquenta. Eu tava vendo ali, eu falei, se o cara ficar ali o dia todinho, sai bronzeado, não precisa nem ir na praia. Verdade. Pra gente passar para outro tópico aqui, a questão de compatibilidade, que é algo que as pessoas me perguntam bastante também. O Tulo, sendo que agora começou agora não, né? Já tem um tempo entrou mais a onda dos SPS. Qual a maior dificuldade que tu sente em manter vários corais que demandam coisas diferentes em um mesmo aquário? O que tu considera assim que é mais desafiador para ti? Para manter desde um soft a um SPS? Rapaz, eu não tenho, pra mim, no meu aquário eu não tenho dificuldade. Tá certo? Porque eu botei alguns parâmetros que, por exemplo, nitrato, fosfato, sempre baixo. Não chego a zero, mas eu mantenho muito próximo do zero. Pode até alguém discordar, que não seja a favor, mas eu mantenho assim, o meu. Entendeu? Aí eu uso o reator, que pra mim foi ótimo. Tem gente que não gosta. Eu escuto muita gente falar mal do reator. Mas, reator de cálcio. Mas pra mim foi fantástico. Me resolveu basicamente tudo que eu tinha de problema, né? Usava Balin, mas pra mim não adiantou. A dosagem era cavalar. Já chegou o meu Triton, eu acho que tava durando 1 mês e meio. Aí eu digo, não tenho condição de manter o Triton. Tava consumindo muito, Demais. Aí eu fiquei no reator, uso Aquaforte. Sim. Aí eu vou naquela história, o menos é mais, hoje em dia. Pronto, pra mim tá tranquilo, entendeu? Assim, o que eu vejo de maior dificuldade, aí vocês me corrijam dentro da experiência de vocês, mas o que eu vejo de maior dificuldade quando você tem um aquário misto, é você conseguir atender a demanda de todos os corais sem você ter algum tipo de desperdício. Por exemplo, se você tem um aquário ali que tem alguns corais soft e SPS, alguma coisa ali você pode desperdiçar em algum momento. Porque, por exemplo, tem um reator de cálcio, né? Mas, acredito eu, baseado nos SPS. Sim. Que você tem, certo? Mas vamos supor que... Só uma suposição. Vamos supor que só 10% do teu aquário seja SPS. 90% desse seja soft e LPS. De certa forma é um desperdício. Não, total. Mas, por exemplo,
LPS e o SPS no meu aquário, bomba, tá? Não, sim, O sim, soft eu não. O soft tô no meu dando um aquário, exemplo. Eu tenho um LED que eu não consigo botar ele pra frente. Mesmo o aquário sendo... Aí eu tenho aquela dificuldade, por exemplo, da iluminação. A minha iluminação é muito forte. Exatamente, então é isso que eu tô falando. E vai existir algum tipo de desperdício. Porque tu tem uma luminária que é muito boa, os SPS vão bombar os LPS, mas os softs vão se sentir talvez agredidos pela iluminação. Você não vai agradar nem grego e nem troiano. Exatamente. Ao meu ver, hoje, essa questão da compatibilidade, né, entre espécies, isso deixando de lado a questão de a agressividade entre os corais, mas parâmetros. A maior dificuldade que eu vejo é a questão do desperdício. E aí você tem que ter consciência, por exemplo, você tem consciência de que você está usando o reator de cálcio por conta dos SPS. Sim. Mas, como eu falei, eu dei um exemplo, não que seja o teu caso, não sei qual o percentual hoje de divisão entre soft e LPS. Se uma quantidade grande de LPS, eu acho que o reator... Não, ajuda, óbvio, ajuda. Né? Por isso que eu tô falando, eu peguei o teu caso, mas falando aqui, usando um exemplo abstrato, né? um fictício, vamos supor, você tem um aquário que é 50% soft, 30% LPS, 20% SPS. Um reator de cálcio é um desperdício num aquário desse. E aí você tem que ter consciência disso, você vai botar ok, mas é um desperdício. Eu acho que o reator de cálcio ele é utilizado justamente quando o Balin já não é mais efetivo para você. O consumo que foi o caso dele, né? Que nem ele, não tem como entrar e o reator de cálcio vai entrar. Porque o Balin vem dizendo, tem um limite, né? Também E o reator de cálcio tem um limite. Ele vai pedir uma câmara, ou ele vai pedir um maior, entendeu? Sim. Porque vai ter uma hora que também no meu, na minha época, o meu era um CR200, ele já não, no final ele já não estava dando mais conta. Mas vem cá, se eu chegar, por exemplo, me tirar a dúvida agora, eu estou no meu limite do meu reator de cálcio, certo? Eu não posso entrar com o reator de cálcio e o Balin ao mesmo tempo? Para subir? Pode, se você encontrar o equilíbrio ali, sim, pode. Você pode aí eu dar... acho que assim, aí eu acho que dá, porque num sistema grande, que tem um consumo exagerado, eu acho que você tentar só no reator sustentar tudo, também eu acho que é. Aí você teria que ir para um reator mesmo daqueles Aí você tem que botar na ponta do lápis, que às vezes você consegue comprar, vamos lá, um reator novo aí, de uma grande marca maior, aí você vai ver o custo que você vai ter com o Balin, um Balin bom. Por mais que ele não consuma tanto, porque você está dando uma ajuda ali pro reator, o reator de cálcio. Aí você às vezes vê se compensa ou compensa comprar ali no parcelado maior e colocar e ficar só com o equipamento ligado. Não, tudo bem. Eu falo assim, porque tu pega por exemplo, aquele aquário ali do Herbert, certo? Tem uns 4 metros. Vamos fazer de conta que aquele aquário ali tá lotado de coral. Ele ficaria muito caro para ele comprar um reator de 11 mil reais. Entendeu? Com certeza. Sim. Pronto. Aí eu acho que a solução para ele seria o quê? Entraria com o reator e entraria com um Balin, nem ele ia gastar uma fortuna nem com um nem com o outro. Entendeu? Ficaria sustentável para ele manter um sistema. Agora ali, quando a gente também... Eu tô falando ele esbarrotado. Ele esbarrotado. Mas ali, independente até de estar esbarrotado, conforme se forma grandes colônias, é um aquário que sempre vai manter como sempre vai ter uma alta demanda. Vai ter uma alta demanda. Ele vai ter que estar preparado pela litragem, água, né? Entendeu? As TPAs, tudo. Então ele sempre vai ter um trabalhozinho ali por causa da litragem. Que é o seguinte, aí é o que eu falo, uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, que vai montar aquelas estruturas de casa de máquina, parecendo coisa de cinema, é uma coisa. Aí o Herbert ali que já não pode vir com toda essa estrutura ali, ou seja, o sistema vai ficar mais dependente dele mecanicamente. E a chance de errar eleva-se um pouquinho a mais. Entendeu? Sim, sim. Às vezes, vamos supor, ele teve um problema, não adicionou um bicarbonato ali que ele está acostumado, um cálcio, um magnésio, deu uma pulada. Aí o sistema aquele dia, solzão, coisa, bombou, puxou. Aí
ele não estava lá. Aí no outro dia tem uma perca de um, uma perca do outro. Então ali, querendo ou não, tem alguns aquários que eu sempre brinco com o aquarista. O aquário tem que ficar refém seu, não você refém do aquário. Porque senão ele deixa de ser um pouco prazeroso. Sim. Entendeu? Porque senão você perde um pouco. Não estou falando só do caso do Herbert, porque tem aquarista que às vezes fica refém do aquário, aí o aquário mata ele na unha. Até que ele fala, eu não quero mais. E a gente pode melhorar isso, a pessoa pode melhorar isso, por exemplo, assistindo um podcast, pesquisando, ou tirando informação com um amigo, com alguém mais experiente e tentar deixar de ser refém do aquário. Deixou de ser refém do aquário, automatizou, tá ali, tá com os testes, tá fazendo tudo direitinho, vai viajar, consegue manter uma pessoa, tipo o Pepeu vai viajar, ele me liga, Wilson, vai lá, você vai 3 dias. Aí às vezes ele fica na dúvida, eu vou, mostro um parâmetro para ele e fala, amanhã não era para você ir, mas você pode vir amanhã? Posso, então venha porque eu acho que vai dar alterado. Aí a gente vai. Por quê? Aí é o que eu falo, ele tá lá tranquilo, mas ele lembra que tem um aquário para manter, mas às vezes acontece de acabar um CO2, ou entupir uma mangueira, então tem muito. Eu até comentei com vocês que eu tenho agora recentemente um cliente que a dosadora disparou e jogou todo o líquido do KH para dentro. A sorte que ele também não estava muito cheio, mas jogou a reserva lá para cima. Revertemos. Teve perca de boca e começo ali de uma perca de tecido no SPS, mas perca total não, mas o aquário ficou sentido, deu uma desbotada nos corais. Entendi. Agora vai demorar mais um processo para recuperar, mas é devagar. Mas assim, né, para mim o grande lance porque sempre tem essa pergunta, né, o pessoal que vem aqui na loja sempre pergunta isso. Consigo ter todos os tipos de corais? É uma pergunta clássica, né? Essa daí. E para mim eu sempre falo isso, que o X da questão é você ter a consciência de que se você quer ter um aquário misto, soft, LPS e SPS, você vai tentar entender qual vai ser a predominância do seu aquário e você vai ter que ter em mente que vai ter algum tipo de desperdício, para mais ou para menos. Né? Aliás, para um tipo de coral para outro. Né? Você não vai conseguir atender todas as demandas, né? Ou você vai ter excesso de luz, ou você vai ter... Por exemplo, tem um LED que eu estou escondendo ele agora para ver se ele vai, entendeu? Porque eu tinha botado ele em cima, tava queimando ele. Aí eu tirei, já joguei ele pro cascalho, já tô tocando ele assim por causa do excesso de luz. É a mesma coisa, você tem um aquário, tá aqui uma ilha só de toche dos mais caros possível, esse daqui de Eufília, mas você tem uma anêmona aqui, ela tá desenvolvendo. Ela já é um risco, porque ela pode dividir, ela pode achar de sair do local. Verdade. E você não está monitorando, não está olhando para a câmera, e você chegar ela já ter feito o estrago. Ter dado aquela voltinha bem no pico da luz, passado por cima de um, passado por cima do outro. Ah, não matou, mas sentiu um, sentiu o outro ela matou. Então, você corre o risco também disso daí. Então, é outra coisa que você tem que analisar. Entendeu? Às vezes você vê aquários de pessoas que tem um monte de toche, tem uma ilha de SPS afastada, mas não tem uma anêmona. Tem uns zoantes ali, bota outra, mas bota uma rock flower ali embaixo, mas ele prefere não ter uma de tentáculo que possa vir andar tudo. Pra tem não correr o risco, que né? arrisca, tem, tá lá, bicho não sai. Eu tirei todas as anêmonas do meu aquário. Tudo botei no sample. Pronto, mas aí se a gente for pegar lá pra... Primeira pergunta que eu te fiz foi qual a dificuldade que tu sentia? Tu disse que não sentia dificuldade. Mas tu já falou que escondeu o LPS, já tirou as anêmonas. Ou o LPS não, já escondeu o LED, já tirou as anêmonas. Não, mas eu entendeu? Posso então, me expressado errado. Não, mas o que eu tô querendo dizer é eu tenho uma dificuldade assim, que eu toco o aquário igual, entendeu? Eu não faço diferença tipo, isso aqui, vou tocar diferente. Não. Eu mantenho aquela qualidade de água, uma boa iluminação, sendo que eu vou olhar para cada coral, a necessidade dele. A iluminação dele é qual? É fraca? Aí eu vou Mas hoje você tem um aquário que é mais voltado para LPS e SPS.
Mas a sua iluminação, sim, reator de cálcio. Eu tive um problema que eu tive que reposicionar todos os meus corais de baixo por causa da circulação. Dessa conversa que ele falou. Eu tive que torar a potência das minhas bombas. Sim, aí, por exemplo, torou lá, botou no pau lá a bomba de circulação. Um coral teu soft, que não, de repente não vai gostar de iluminação, uma Xenia Pompom, por exemplo, ela vai sofrer, ela não vai se desenvolver. Meu aquário não tem condições. Exatamente, mas esse é o ponto que eu tô querendo dizer. Que às vezes o aquário Aquamarine ainda não desenvolveu essa questão, que na água doce tem alguns pontos a ser trabalhado, mas, por exemplo, você não vai colocar... A Xenia Pompom, ela é um coral simples, mas ela é nojenta. Não, eu sei, mas o que eu tô falando é assim, ó, você pega um aquário de água doce, você não vai colocar um ciclídeo africano dentro de um aquário de disco. Vamos esquecer a agressividade, vamos falar só de parâmetro. Você não vai colocar, porque o parâmetro do ciclídeo africano não vai dar certo pro disco e vice-versa. Coral é a mesma coisa. Você pode ter um aquário misto, mas você não vai conseguir agradar todos os corais. Você vai ter um aquário encaminhado para um tipo mais específico. Hoje o seu aquário ele é para ele de peixe de água. Exatamente. Você não vai agradar todo mundo. Não, o seu aquário hoje ele é formatado, como é que eu posso dizer? Predominantemente para LPS e SPS. Você tem soft, beleza, tem. E vão bem, os seus zoantes vão bem, são bonitos. Praga. São bonitos. Meus zoantes eu pego, cara, a escova. Mas aí é que tá. Mas aí é que tá. O seu aquário ele é predominantemente hoje voltado para LPS e SPS. Porém, você pode ir testando algumas espécies de soft que algum vai dar certo, vai atender, outros não. Porque zoantes pra mim viram praga, cara. Sim. Praga eu tenho que matar. A gente como fala, são evoluções. O aquarista iniciante, ele inicia e depois ele vai procurando. A gente não fala, ele começa ali com o Clovis, começa ali com o coral de iniciante, a Xenia Pompom. Que até brinca, eu falo assim, Xenia Pompom não é bem o coral do iniciante não. Vai botar água no aquário e botar a Xenia Pompom que ela derrete. Xenia Pompom, o aquário já tem que estar rodando, estabilizadozinho, parâmetrozinho ok, você vai botar, ela vai bombar. Vai encher ali o seu aquário. Então, aliás, todos. Eu acho que todo ser vivo ali, ele tem seu mínimo para poder sobreviver com qualidade. E então, você tem que respeitar aquilo ali. Então, tem ciclagem, tem período. Tem produto que você pode botar o peixe? Tem. Vai arriscar? Vou arriscar. Mas tenha em mente que você também tem que ter outros produtos, se não der certo, você conseguir manter o animal vivo. Vou ter um guarde, vou ter mais uma água ali para fazer uma troca, alguma coisa do tipo, e ainda tem a opção que eu deixei conversado com o meu lojista, se eu ver que a amônia está alta, as coisas não baixam, levo de volta. Levo de volta. Entendeu? Para não perder o animal, tente respeitar isso daí. Agora, e depois você vai passando por essas mudanças, aí você não vai querer mais esses coralzinhos, você vai já para os intermediários. A mentalidade vai mudando, o gosto vai apurando. A Xenia Pompom, eu vejo muita gente que utiliza a Xenia Pompom como um canário de mina, né? Que é tipo assim, o cara bota a Xenia Pompom para ver se os parâmetros estão ok. Se botar ela sobreviver, top, dá para botar outros corais. Né? E indicador também de mudança brusca, né? Como KH e tal, que ela geralmente é uma das primeiras que sente, né? Mas show de bola. Pessoal, vamos encaminhar aqui para a finalização. A gente já está com um tempo já aqui bem elevado aqui do podcast. Aí avisando o pessoal aí que está vendo a gente pelo Instagram, virar aqui um pouquinho agora para mim agora, que vocês que estão vendo aí pelo Instagram, o podcast completo vai estar no YouTube, beleza? A gente vai colocar todo ele no YouTube. E aí, assim, para a gente já encaminhar pro final, eu já queria convidar vocês, porque tem muita gente ainda mandando pergunta, tem muita gente falando, e eu sabia que esse ia ser um tema que as pessoas iam gostar e iam querer debater mais. Então já queria convidar vocês já aqui mesmo, já de antemão, para a gente fazer de novo a parte 2, só sobre corais, já para a próxima semana.
né, pra gente falar já... de asepsia. Asepsia, que era algo que a gente... Proteção do a gente coral conversou, antes de entrar, ainda podemos falar ainda também também sobre compatibilidade na questão até de agressividade, como por exemplo, a gente até falou a Galaxy que queima todo mundo e tal. Então a gente pode falar sobre essas coisas também. Também para o iniciante aprender a comprar de forma correta, ver Exatamente. o que o seu animal está de forma correta, tudo, para levar para o seu aquário sem grandes problemas. Então é bem legal o pessoal acompanhar aí e tudo. Então, pessoal, já convido vocês, né, a continuar acompanhando a gente nas redes sociais. E já sabendo que o próximo podcast vai ser também sobre corais, deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm, o que vocês desejam saber sobre corais, desde alimentação, profilaxia, compatibilidade, para a gente ir debatendo mais isso também no próximo podcast. Lembrando também que esse final de semana agora está acontecendo o desafio de hardscape, né, de água plantado. Vai acontecer agora esse final de semana, sábado e domingo. Já temos aí as equipes, praticamente as vagas já estão encerradas, né? Eu acho que ainda tem vaga para uma equipe só. E aí hoje a gente já recebeu os aquários, já estamos recebendo aí, vai ser uma parada bem bacana. Que vai estar rolando aí para a galera que curte plantado. Vai estar acontecendo esse final de semana. Inclusive no domingo, que é o desafio, começa às 9 horas. É aberto ao público, você pode vir para observar, tá? Só não vai poder dar pitaco, mas pode vir observar, né? Pitaco por quê? Porque é um desafio, é uma competição entre quem está montando os layouts, né? Então você não vai poder ficar dando dica para as pessoas, mas pode vir observar, pegar bizu de montagem, esse tipo de coisa. Agradecer ao meu amigo Cássio, né, da Use Aquascape, inclusive tá patrocinando o desafio, né? Vou mostrar aqui pro pessoal do Instagram, ó, Use Aquascape. Inclusive ele tá patrocinando também o desafio, né, de hardscape. E aí já garantiu camisa aí para todo mundo que está participando. E aí é isso, queria agradecer vocês, né, pela audiência, por estarem nos assistindo. Lembrem-se, é muito rápido, compartilha, se inscreve no nosso canal. Quando você se inscreve, você está nos incentivando, né, a produzir mais conteúdo, a trazer mais dessa discussão. Você está auxiliando o aquarismo local, né? A gente quer muito difundir o aquarismo e elevar o nível do aquarismo local aqui cearense para outro patamar, né? Então se inscreva no nosso canal, manda para os amigos de vocês que vocês sabem que tem aquário, que gostariam de ter um aquário, e deixa aí nos comentários todas as suas dúvidas que a gente vai tirar. Qualquer dúvida que vocês tenham, falem com a gente também pelo Instagram, lá tem o link do WhatsApp, manda mensagem pra gente, tá? E o que a gente puder fazer para ajudar a sanar de dúvida, a gente está aqui para isso. Vou deixar nos comentários aqui também o contato do Wilson, né? Nos outros vídeos tem lá, caso você queira ver, mas vai estar também aqui na descrição. E tem muita gente pedindo para ver o aquário do Luciano, e aí a gente vai preparar um vídeo lá para mostrar o aquário dele. Vou botar uma fitinha vermelha lá, uns folhinhas de peão lá perto, mas a gente vai mostrar o aquário dele também lá, vai ter um vídeo especial só disso daí. E é isso, né? A gente está tentando fazer a nossa parte aqui de elevar o aquarismo para outro nível, divulgar, massificar, mas a gente precisa da ajuda de vocês para isso também. E aí a ajuda é compartilhando, se inscrevendo, comentando, divulgando e nos auxiliando nisso daí, beleza? Então, continue nos seguindo aí e já fica ligado para a parte 2 do podcast de corais que vai ser na próxima semana, beleza? Valeu, pessoal, até a próxima! Valeu.